E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um MamaCast. Hoje estou aqui, o caralho, eu tenho que falar meu nome primeiro. Sou eu, Thiago Daken, Lâmina da Noite. Estou aqui com Fabrício Enganado em Cerulean. Leroy Jenkins. Moleque cavou. Estou com a lenda Mota Jet, o pegador de nubes. Fly with me in the perfect world. Estou com Douglinhas Ravenius, a criatura da noite. Salana Achalanore. Bravo. Que foi isso, viado? O que foi isso? Eu não sei. Fabrício tá ligado. Oh, com certeza. Caralho. Vai procurar, vai pesquisar. Escrevam nos comentários pra me ajudar a saber o que é isso. E finalmente estou com o espiritualista Gustavo, mané. Bom dia, boa tarde, muito boa noite pra vocês. E internet ruim é minha maior desculpa de lag. Caralho. Lag pode ser considerado internet ruim, mas beleza. Eu não entendi nada. Ele queria falar que era desculpa pra morrer no jogo. Sei lá. Deixa eu recomeçar. Não, vai ficar assim. Vai ficar assim. Não, pelo amor de Vai Deus. ficar assim. Vai ficar assim. Personagem, Gustavo, vai criar outro personagem. E digo mais, Gustavinho Leg Samar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai ressuscitar os MMOs que a gente cresceu junto. Exatamente, cultura de gordo fedido da internet que ficava horas sem tomar banho jogando um joguinho online pra achar que era importante. Eu tô mesmo banho. Na Lan House, seu fedorento? Aquele cheirinho de suor podre da Lan House, né, cara? Nossa senhora. Tudo, né, cara? Horrível. É isso. E-mails, momento blogueirinha. Dito isso, Victory lies ahead. Caralho, essa aí eu sei. Essa eu sei, porra. Essa eu sei, caralho. Se eu vim ver o macaco. É um macaco! Macacos unidos. E aí, rapaziada, momento blogueira, eu com minha garganta inflamada, tá um inferno, tudo resfriado nessa porra do Rio de Janeiro, mas sem problemas. Olha, eu sei que a gente atrasou semana passada, eu e o Gustavo estamos trabalhando a beça, tentando se virar, resolver um monte de questão da nossa vida, né? E infelizmente a gente não conseguiu jogar semana passada. A gente tá sobrevivendo agora, tentando manter o ritmo das coisas o máximo que dá, pra gente se recuperar e a partir de outubro a gente voltar com força total e fazer tudo mais que a gente quer fazer, beleza? Então, ainda mais que minha voz tá horrível, esse momento blogueiro vai ser curto, né? Mas eu quero agradecer principalmente ao meu querido Alex Pimentel, que começou a ouvir o programa recentemente, comentou em todos os episódios que ele ouviu. Continue comentando, apreciando, mostre para um amigo seu, mostre o MamaCast para um amigo, fala assim, qual é, mano, eu tô ouvindo isso aqui, dá uma olhada lá pra ver se tu gosta e sigam a página, compartilhem as coisas que a gente solta no Instagram. A gente vai voltar com força total em outubro, tá? Eu não vou atrasar de novo, o próximo programa já tá sendo editado para lançar certinho na última semana de setembro. Beleza? Muito obrigado por quem apoia a gente até aqui e fiquem com o programa que tá muito legal. Então, rapaziada, eu chamei esse programa porque hoje, infelizmente, teve inclusive recentemente um grande MMO aí, eu esqueci o nome agora, mas eu vou pesquisar depois, que se foda. Um grande MMO que estava em desenvolvimento em 7 anos foi oficialmente shutdown. E a gente tá vivendo uma era que MMO é um problema, né? É complicado, um monte de empresa tenta, não dá certo. New World, que era a aposta da Amazon, né? Alguns diriam que não deu certo. Bom, pelo menos teve hype no começo, mas depois caiu enormemente. Mas existiu uma era em que MMO era o jogo a ser jogado. Era o jogo que todo mundo esperava, era o que todo mundo queria jogar e era o que todo mundo jogava. E eu acho que todo mundo, até o Fabrício, que é mais novo, viveu essa era do MMO. Não é, Fabrício? Ah, cara, com certeza. Na época do colégio, eu lembro que eu fiz umas amizades que eu converso até hoje por causa de MMO, cara. Aí eu cheguei lá, o maluco falou, quer jogar Tibia? Eu falei, que é Tibia, mano? Aí fui introduzido nesse mundo maluco aí dos MMO. Exatamente, eu também. A história é que você repete essa parada da escola, né? Acho que praticamente todo mundo aí passou por algo muito parecido.
Sim. Pior que comigo não foi com escola, cara, foi com Lan House. Porque eu devia ter meus, sei lá, 8, 9 anos mais ou menos. Tinha uma Lan House perto de casa e meus amigos, ou eles eram da minha idade, assim, na verdade mais velhos ou bem mais velhos, né? Pessoal que eu conversava na rua. E na época, eu lembro que tinha aberto uma Lan House logo na rua de baixo, assim. E eu vi com o pessoal conversando de pegar item tal. Eu falei, o que vocês estão falando aí? Eles falaram de um jogo que na época foi uma novidade, que era Mu Online. Então, Caralho, não foi na Mu escola, Online. eu era da rua com Mu. Muzinho, mano. Muzinho online. Que era Vou- uma vou cópia te fodida falar- do Diablo, né? Vou te falar que o Mu também foi a minha primeira experiência de MMO. E o foda de Mu, cara, é que Mu quando você começa a jogar, ele é um exercício à sua humildade. E tipo assim, você tá lá com a sua armadura batida de couro, vagabundo com uma aura, com Com asa flamejante. É. É tipo você ser um mendigo em Dubai. Exatamente. Exatamente. Não, e o jogo fazia muita pouca questão de te ensinar como é que jogava, né, cara? Foda-se. Adivinha o que você tem que fazer aí, que se foda. Cara, E aí eu ia perguntar isso pra vocês, qual foi a primeira experiência? O Douglitas e o Fabrício. Douglitas e o Gustavo já falaram que foi com o Mu. E vocês, Mota e Fabrício? Minha primeira experiência de MMO, eu tava tentando lembrar se foi realmente com Tibia ou se teve algum outro. Porque apesar de nos anos 2000 eu ter acesso no computador, eu jogava outras coisas, né? Eu jogava muito emulador e tal. Jogos de navegador, essas paradas. Então, MMO mesmo, quando a gente conhece, né? De fazer um personagem e tal, interagir com a rapaziada toda. Eu acho que foi Tibia mesmo. E no pique Lan House por causa da rapaziada da escola. O grande mistão aí da adolescência, final da vida da infância, começo da adolescência aí, sei lá, em 2003. Deve ter sido a febre aí pra geral, praticamente. Pois é. O meu faz mais recente, que foi 2009, que eu lembro que eu tinha acabado Criança, filha da puta. Ah, me respeita, pô. Era na minha adolescência, pô. Tinha acabado de dar os primeiros passos. Praticamente. Que simplesmente o menino chegou lá pra mim, Leozinho, se estiver ouvindo, te amo. Chegou pra mim e falou: tem computador. Abraço pro Leozinho. A interação foi simplesmente a seguinte: tem computador? Aí eu, tenho ele. Vamos jogar Tibia. Pronto, meu irmão. É isso, eu entrei nesse mundo. Caralho, acabou a interação aí? Tudo chegou assim, o que é Tibia? Não, eu só vamos. Cheguei em casa, Seguiu a baixei o chamada. Tibia. Cara, A chamada do amigo. Aí, O Fabrício era um cara que ele aceita muito o brainstorm de merda dos outros, né, cara? Já viu Mas isso? assim, ainda no quesito de Lan House, eu tinha, como falei, uns 10 anos ali, mais ou menos, quando eu comecei, Tibia era o que mandava lá. O pessoal jogava Mu, porque eram os meus amigos, assim, né, que mais próximos que jogavam, mas a galera da Lan House em si, tanto na Lan House que eu ia perto de casa, quanto que eu ia quando eu ia na casa do meu avô nos finais de semana, que também tinha uma Lan House lá, o pessoal jogava muito Tibia. Então eu acho que provavelmente pra boa parte da galera, assim, Tibia foi o carro-chefe. Pois é, mano. Eu, no meu caso, o primeiro MMO que eu joguei foi brevemente o World of Warcraft, mas eu não tinha computador pra isso, eu tive computador um pouco tarde, e quando eu tive ele não pegava o World of Warcraft nem fudendo. Então uma vez numa lan house com meus primos, né, na casa da minha avó aí, tipo com o Douglas, a gente viu que tinha o World of Warcraft lá, aí eu criei minha conta toda errado, sei lá, eu pedi pra um moleque mais velho na lan house me ensinar como é que criava a conta, e joguei um pouquinho de WoW, só que eu não entendia direito, eu acho que tava em inglês, inclusive, e eu achei incrível, caralho, que bagulho incrível, 3D, maluco, e eu lembro que eu tava com um gnomo, e eu taquei uma bola de fogo, eu achei a coisa mais inacreditável do mundo, mané, porque a bola de fogo saiu reto, tá ligado, já que era 3D. Mas aí, depois disso, foi uma breve experiência, foi uma santa vez que eu joguei WoW nessa lan house, e logo depois, meu primeiro MMO foi Ragnarok, né, cara? Todo mundo lembra da propaganda da Level Up do Ragnarok na televisão, mané. Claro. Saudoso. Eu não. Você acredita em duendes? É, Você não é do viado. tipo que acredita em duendes ou em Papai Noel. Tinha as duas propagandas. É isso. Fabrício, era uma propaganda foda que vinha tipo um... Tinha um do Coelho da Páscoa, se eu não me engano, um Papai Noel, Duende, e o outro era o quê, Douglas? Porra, porque eu lembro Fada, vividamente. Acho que era fada, porque eu lembro vividamente da propaganda do Papai Noel e dos duendes.
Aí vinha, sei lá, esse Papai Noel falando assim, esse bagulho de Ragnarok é um maior bagulho de pau no cu do caralho, você quer jogar com milhares de pessoas, matar monstros, conquistar a glória, bagulho de otário. Aí a câmera, tipo, saía dele e viu o moleque falar assim, vai dizer que tu acredita no Papai Noel. Aí cortava o Ragnarok assim, pô, Ragnarok é foda pra caralho, bota dinheiro nessa porra. Era muito maneiro, viado. Isso na época que tinha propaganda na TV aberta, né? Viado. Que era permitido. Jogar milhares de pessoas, conquistar tesouro, fama, fica todo mundo achando que é uma grande coisa. Ó, meu chato, vê se cresce. Peraí, você não é do tipo que acredita em duende, né? Chegou o Ragnarok, tem que jogar pra acreditar. Acesse! Não, cara, eu conheci Ragnarok pelo CD da Level Up, cara. Eu lembro que me emprestaram um CD pra eu baixar Grand Chase. Aí eu vi que existia esse jogo, eu lembro que eu baixei e joguei e achei meio uma cópia de Tibia. Caralho, o Grand Chase uma cópia... não, Ragnarok. Não, o Ragnarok é uma cópia de Tibia. Caralho, Aí- mas isso tinha mesmo, né, viado? Tinha. O pessoal falava que, se tu sabe jogar Tibia, tu sabe jogar no Ragnarok. Não é não, mano. Era diferente pra caraca. Cara, meus primos também, eles jogavam Tibia, né? Os caras sempre foram do Tibia, Leonardo e Lucas aí, beijo pra vocês. Eles jogavam muito Tibia. E eu nunca gostei de Tibia porque eu achava feio, tá ligado? E a galera dele, os amigos dele que jogavam Tibia também, eles sempre ficavam falando, Ragnarok é um Tibia de otário, tá ligado? Ragnarok é o Tibia, ó, esses bonecos cabeçudos aí. Eles ficavam falando isso pra mim, porque eu jogava Ragnarok e eles Tibia, cara. Eu ficava meio triste. O que o pessoal da época de Tibia, que era mais hardcore assim, que advogava por Tibia, né, era a questão da periculosidade que tinha, lógico, dentro do jogo, de você jogar Tibia, que se você morrer, você perdeu tudo, perdeu teus itens, perdeu a porra toda, então Tibia era mais hardcore nesse sentido, né, eu já vi porrada por causa de Tibia na Lan House, cara. Olha aí. Acabando na porrada jogo firme. na Lan House já teve vários, até 7 tava porrada. Devia Parada- ser o Mota contra o Fabrício, a porrada. A parada do Tibia que eu achava muito maneiro e que é difícil você ver isso em outros jogos é que a Cipsoft, que é a empresa que faz o Tibia, está cagando se você perder o seu item. Ela tá cagando se tem um cara que não tá deixando você upar no lugar que você quer upar. Ela tá cagando. Então o Tibia, ele tem esse aspecto meio de simulador social, sabe? Tipo, irmão, os caras... Uma terra mais sem fortes- lei. Os caras mais fortes do servidor querem impedir todo mundo de acessar esse mapa aqui. Faz guerra com ele e tira ele de lá, parceiro. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Tu tá Cara, hunted, hein, Mota? Tu tá Isso que eu hunted. ia falar, mano. Isso que eu ia falar, cara. Eu lembro que uma vez que eu tava lá acho que em Venore, se eu não me engano, eu tava indo caçar gigante no Tibia. Passou o maluco, aí eu matei o gigante dele. Ele virou pra mim e falou, tá hunted, mano, eu quitei na hora, sabe? E fiquei uns 3 dias sem logar, mano, com medo de morrer pro cara. Isso eu achava hardcore no Tibia também, mano. Eu achava meio pegado, tá? Eu falei que Tibia não tem gênio, mas Ô, Tibia tem Fabrício. gênio, mas não nesse sentido de ficar impedindo, né? Eles eram meio só pra... tá bom. Pode acontecer Aconteceu isso aí. Explica pra quem não conhece o que é esse termo Hunted. Basicamente, resumindo, hunted é o cara vai ficar te caçando e vai te impedir de fazer qualquer coisa no jogo pra sempre, mano. A tua conta foi perdida, né? Que o Tibia tem um sistema de PK, né? Que é player kill, se não me engano, tá falando merda. Que basicamente o cara, o PVP é open world, né? Você saiu da zona segura, o cara pode te passar. Simplesmente isso. A única penalidade que ele vai ter é a caveirinha lá falando que ele matou alguém e o nego pode matar ele que não vai dar problema. E, cara, o cara simplesmente adicionava na lista de amigos, que não tinha como tu impedir, se ele saberia que você tá online ou não, e ficava dando lá a magia que te localiza e ficava te matando, era isso. Não conseguia mais fazer mais nada no jogo. Porque no No Tibia... tinha uma magia que se você fizesse a magia e colocasse o nome do boneco do personagem, a magia falava assim: ele está a sudoeste tantos SQM, que são os quadradinhos do jogo, né? A visão era de cima pra baixo. Aí você sabia a direção que o cara tava, tu ia lá na direção dele até achar ele, né? Então era muito difícil você se esconder de um Hunted. Uhum. E no Tibia tem essa coisa que você, como player, pode matar outra pessoa que você quiser, viado. Fora da cidade, não é isso? Isso, foi pro caralho. Diga Lan House tá hunted. A Undead, viado. Um clássico, né, cara? Mas no Isso eu Tibia, achava sinistro. Desculpa, No Tibia, se eu não me engano, não é nem sistema de PK em si, era um nome, se eu não me engano, era School System. Que no Tibia você tinha níveis de PK que você tinha determinado, de acordo com a merda que você fazia com os outros jogadores. Então, se você matasse não sei quantos jogadores em uma semana, ou então se você fizesse tal coisa, você meio que ia descendo o nível, digamos assim, nessas caveiras, e elas tinham cores específicas.
Pegar Red Steel, mano. Uma coisa que tinha no começo do WoW também, uma boa parte do WoW, na verdade, e que em outros MMOs era um pouco mais opcional, e que no Tibia era completamente diferente, é literalmente essa parada do PVP, né? O PVP num Perfect World, num WoW, você abre o PVP com o cara, ou você vai pra uma zona que é livre e mata o cara da outra facção. Então ele era de certas formas meio limitado até pra época, né? E no Tibia o PVP ele é completamente diferente, né? Cada classe no Tibia ela cumpre um determinado papel e o PVP ele é muito mais sobre você se posicionar corretamente, fazer uma trap correta em volta do cara, enfim, forçar o cara a erro, né? Ir pra um lugar ruim pra ele fugir de você e, enfim, é uma coisa que também é difícil a gente ver em MMOs mais modernos, né? Um sistema de PVP tão... onde é tão fácil você... diferente, na verdade, né? Os PVPs de jogos online mais pra frente, né? Mais recentes aí, comparado ao Tibia, Ragnarok e tal, eles são sistemas muito mais simples, né? Muito mais boçal. Você, vou invitar aqui o cara pra um PVP. Aí dá um duelinho de vocês ali. Ou aquela, quando é mais maneiro, aquela questão de guerra, né? Guerra de clãs, parada. É também um PVP, mas é um PVP de outro jeito. Não, um ponto até interessante de se falar é que no Tibia, cara, é full loot. Tu morreu, não importa se é pra pessoa, se é pra bicho, tu vai perder tudo, mano. Aí, Calma. Tu perde a tua mochila e tem uma chance de perder alguma coisa que tá equipada. Sim, Tu perde tudo se você tiver com o Skull System. Se você tiver feito pecar em alguém, tu vai perder tudo. Mas perder a mochila é fogo, né? Eu achava sinistro. E aí, o que eu vou perguntar pra vocês é o seguinte. Pra essa nova geração, ou uma rapaziada que não viveu esse momento, e, por exemplo, às vezes tem gente que já começou a jogar muito no LoLzinho. Tem gente que começou a jogar online mesmo já na época do LoL. Que é outra Valorant, era. Né? Que já é uma nova era depois do LoL Valorant, também. Sim. E essas pessoas não têm o contexto da nossa época, ou alguém mais novo, né? Do que foi ter essas ofertas de MMORPG no mercado pra gente, né? Como é que era, no nosso ponto de vista daquela época, começar a ter MMO pra gente jogar e por que isso era tão atrativo e por que isso virou uma febre por muitos e muitos anos. Aí eu queria perguntar isso pra vocês, a gente explicar isso pra essa rapaziada, antes da gente depois trocar de sessão no podcast e falar sobre cada um desses jogos que foram mais marcantes um pouco mais, o que eles tinham diferente. O que é que era tão foda nessa era de MMO pra gente? Cara, acho que cada MMO te oferece uma coisa diferente, né? Então, simplesmente a fuga da realidade, né? Você não vai ser um fighter na vida real, mas você pode ser um fighter no MMO, né? Então, você não vai usar uma armadura de metal brilhante, você não vai botar uma asa e ir voando pra Ícaros, você não vai... Você não vai dropar uma caos, você não vai, sei lá, treinar em Hook Guard pra pegar a tua profissão. Mas se a gente for pra Antártica, assim, matar um gigante e dropar uma caos lá, velho. Talvez um urso polar e a gente dropa couro de urso polar, talvez. Foda, mas aí que a gente é level baixo, ele vai matar a gente vai estar com equipamento low level e meio área de high level ali na Antártica. Porra, muito viado. Eu acho que também... O servidor ali é pegado. Eu acho que nesse sentido o que mais contribuiu também é porque... Nós somos de uma época que a gente já nasceu com internet, lógico, não todos nós aqui, né? Mas mesmo assim, na nossa infância, não era tão comum você ter tanto computadores quanto internet em casa, né? Sim. E você, por exemplo, a gente tá dando bastante exemplo de Lan House aqui. O MMO ele permitia que mesmo na Lan House, que era um local que você poderia jogar localmente com outras pessoas, conversando com a pessoa que estava do lado e tudo mais, você tinha um aspecto social que ia um pouco além. Eu acho que pegava muito isso no MMO, que o aspecto social dele, mesmo com o cara que tá do teu lado, ele era muito forte. Então o senso de comunidade que foi propagado pelo MMO naquela época foi uma parada muito assim, não vou dizer revolucionária, mas uma parada que pegou muito a galera. Sim. E assim, era muito legal você poder interagir com pessoas que estão do teu lado, pessoas que estão fora dali, pessoas de outros países, às vezes, dependendo do jogo que você estava jogando. E essas interações tornavam o jogo mais atrativo, tornavam o jogo mais legal. Criar comunidade, né? Literalmente, as guilds, que tinham muitos jogos, que é uma comunidade social, né, na prática. No caso, a gente deixou de interagir só com NPC nos jogos de console para poder tá aí interagindo com pessoas de verdade o tempo inteiro. E a gente também tá falando de uma época
que não tinha Wikipedia, não tinha wiki de jogo. Muitas coisas ia no boato. Ah, você sabia que se você for em tal mapa e fizer tal coisa, tem uma quest lá? Caraca, Exato. não. Esse era. Ainda Muito tinha fórum. muita cultura da exploração e dos nichos, né? Você falava com uma comunidade relativamente pequena. A gente não. Exato. O crescimento No ele era máximo muito um fórum. orgânico. Pô, e malha é um revista. fórum. Tinha bastante fórum naquela época. Mas o fórum também eles não era eram limitado, né? limitados, né? Quem ia naquele fórum ali conversar com você, sabe? Sim. É porque a galera que jogava era mais engajada, ele geralmente participava de algum fórum, de algum... Clã, amigo, dessas paradas, né? A pessoa geralmente procurava e tinha acesso, claro, limitado, né? Mas tinha acesso a esse tipo de conteúdo. E outra coisa que é interessante também que eu acho com relação ao MMO, daquela época especificamente, e também um pouco de hoje, é que a sua progressão, ela tá completamente atrelada ao senso comunitário. Então, o seu personagem progride juntamente com outras pessoas. Então, aquele conceito de vou evoluir o meu personagem especificamente aqui, o meu joguinho, e depois pode ser até que eu interaja com outras pessoas. Não, desde o momento que você abriu o jogo, você já está vendo outras pessoas, outros jogadores, estão acontecendo interações. Você tem uma casa de uma auction house, às vezes, né, dependendo do jogo, você tem trades acontecendo, você tem lojinha no Ragnarok, pessoal lá, né, os mercadores vendendo coisas. Então, a todo momento, a progressão do teu personagem está acompanhando o que as outras pessoas estão fazendo também. A roupinha do cara é irada, Exatamente. sua roupinha é um lixo. Exatamente, você vê que você tá com roupinha de pano, o cara aparece com uma armadura dourada, toda foda. Pô, o Mu aí, né? Como o Gustavo falou, né? Porra, cara, quando apareceu o cara com a asa do SM em cima e embaixo, falava assim, merda. pô, eu sou um merda. Eu sou um merda. O Mu fazia muita questão disso, né? Que você começava, como o Gustavo falou, com a roupa de mendigo, a roupa de couro de merda, e passava um maluco brilhando, maluco. O cara era foil, viado. É porque não era só a armadura dourada, era a armadura, a asa, a aura. Era porra. tudo. Exatamente. O cara Então, tinha três espíritos de fogo rodando em volta dele e o caralho, mano. O cara parecia Las Vegas. Exato. Aí tu olhava pro teu fora que inventário, machado simples. você podia ter o Satanzinho do lado, ficava no teu ombro ali. Exatamente. E tem outra novidade, eu acho que pra nossa geração e pra quem acompanhou, começou a jogar, né, ser gamer nessa era do MMO, que o MMO oferecia pra você uma gameplay que tecnicamente não acabava, né? Que você jogava um jogo pra mim, minha experiência, né? Eu não tinha computador, não tinha videogame direito, eu jogava emulador de Game Boy, eu jogava joguinhos online, né? Jogos online, você procurava no Google, jogos online grátis. tá ligado? Cliquejogos.com. Isso. E era uma experiência de um single player, ela acaba. Você joga Pokémon, aí você, sei lá, chega na Elite dos 4, mata todo mundo, e aí você pode rejogar o jogo, mas acabou, né? O MMO, todo dia você tem, entre aspas, um bagulho novo pra tu fazer. A experiência de jogo não acaba. E não tinha essa oferta maluca que existe hoje de conteúdo em tudo quanto é lugar pra dividir sua atenção, sei lá, em 2008. Né? Você não tinha tanta coisa assim que você podia escolher pra fazer. O MMO te garantia que você ia continuar jogando. E, entre aspas, gigantescas, sua diversão não ia acabar, né? 2000 anos depois. Olha, Foi poético, pô. Caralho, eu adoro que o bingo do MamaCast sempre tem um momento que eles me deixam no vácuo, mano. É impressionante. Falou bonito demais, pô. Ed ficou sem palavras. Não, eu acho que pegando isso que tu falou, mesmo na época tinham outros jogos, outras coisas pra você fazer, mas é que pra muitos MMOs naquela época tinha o quesito de novidade. Como teve na época do MOBA, por exemplo, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, teve o conceito de novidade do MOBA. Então, por mais que estivessem crescendo outros gêneros, aqueles gêneros clássicos, né, de FPS, de RTS, ainda estivessem fazendo bastante sucesso, a quesito de novidade ainda era muito vigente pro MMO no começo dos anos 2000, né? Então, te instigava aquela parada. Então, quando eu vi uma expansão nova do WoW, todo mundo parava pra jogar aquela merda. Não tem como. Exato. Ragnarok também. Ragnarok, quando eu vi uma expansão, até hoje lembro aquele hot site do Satama Rock, por exemplo. Que dava aquele grito do capeta, né, Douglas? Exatamente. Puta merda, era foda, mano. O caralho, o mundo do Ragnarok vai acabar, eu tenho que virar 3 classes aqui, viado. Primeira oportunidade que a gente teve de virar essa vida, né? Exato.
Ai, Olha caralho. o macaco vindo. Exatamente. Valeu, Mota, valeu. Ai, caralho. Ainda bem que a censura já é cortada no meu arquivo de edição, mano. Eu comecei meio que no MMO atrasado, se considerar com vocês, né? Vocês viram um monte de eventos grandes acontecendo em MMO, né? E quando eu comecei a jogar lá pra 2000... Também, né? Vocês estão aí 10 anos mais velho que eu, quase. Então, quando eu comecei, cara, eu acho que o que me prendia no MMO realmente era essa questão de... Cara, eu tô aqui, eu posso falar com um cara lá dos Estados Unidos, sei lá, da China, do Japão, todo mundo jogando aqui, se divertindo. E era uma coisa divertida, essa questão de interação social que os MMO promoviam, cara. Eu acho que nenhum outro gênero conseguiu promover naquela época do jeito que os MMOs promoviam. Pois é, mano. Se você parar pra pensar, hoje em dia, qualquer jogo, independentemente seja de PC, de console, da plataforma que você quiser, todo jogo tem todo jogo, no caso, que tem quesito online, você tem um chat de voz, né? Você tem um chat de texto, você consegue ver o que as pessoas estão fazendo com abas sociais que jogos geralmente oferecem. Então, o mínimo de interação você tem, sabe? Naquela época, praticamente não tinha. Você tinha basicamente jogos single player e os jogos que se propunha a fazer alguma coisa online era essa galera que tava desbravando, né? Desbravando é foda porque o MMO começou lá atrás mesmo. Mas quando estourou, no caso, essa galera tava disputando espaço também, né? Então, muita coisa era novidade. Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! Então, a primeira sessão de fato do podcast, eu ia perguntar pra vocês sobre a história do MMO, né? Porque assim, eu sempre ouvi falar que o primeiro MMO de verdade é o EverQuest, que saiu em 1999. É esse mesmo, o EverQuest, que era bem rudimentar, né? Mas assim, teoricamente, as pessoas discutem que existiu uns outros MMOs antes, né? Por exemplo, falam de Neverwinter Nights. Sim, Neverwinter veio antes. Tem Ultima Online, que também falam sobre Ultima Online. Exatamente. Que eu não joguei nada disso que eu tô falando, tá, ouvinte? Eu acho que alguém aqui jogou essas porras aí, não? Não. Não, eu já vi Neverwinter Nights, mas eu não cheguei a jogar, não. Mas eu conheço. Pois é, o Neverwinter Nights é esquisito porque, assim, eu nunca joguei, né? Eu fui pesquisar para fazer esse podcast e ele é bem estranho porque ele não parece um MMO, assim, a não ser que eu fosse realmente ver um vídeo, eu acho que é difícil entender que essa porra é um MMO. Ele parece um jogo de videogame velho que, por acaso, você encontra uma pessoa ou outra no caminho, né? Também teve o Lineage, o primeiro Lineage é em 1998. E teoricamente também é um MMORPG. Cara, mas eu acho que deles a falar do Ultima, na verdade. O Ultima foi o cara que abriu os caminhos, digamos assim. O Ultima meio que é o MMO como a gente conhece. Isso, né? Então, você tem um avatar, você vê o mundo inteiro, né? Porque existem outros jogos que são, tipo, até pré-qualidade gráfica, né? Tipo, esses jogos de texto. Existe um MMO que era um jogo de texto. Tem, verdade. Tinha MMO que era como se fosse um labirinto e tava todo mundo num grande labirinto. Pô, e curiosidade sobre isso aí, Mota, desculpa te cortar, mas é porque minha irmã, já falei aqui, eu acho que a gente já falou no podcast, minha irmã é deficiente visual, e ela tinha um programa que se chama 2Vox, que é um programa para deficientes visuais usarem o computador, e ela usava desde que a gente era adolescente, e ela, no 2Vox, tinha um desses jogos, que era um MMO RPG, que é de texto, né? E aí é legal porque é um negócio antigo, de 1900 e bolinha, 1980 até, 80 e vral, e só que no 2Vox tinha lá pra ela e outros deficientes visuais jogarem, era muito legal. Ah, que legal, bem inclusivo. Exato. Continue, Mota, perdão. Eu já tava terminando de falar, né, que aí depois disso aí a gente tá falando coisas extremamente iniciais, né, mas se a gente for olhar realmente para jogos como a gente conhece, coisas que já parecem um pouco mais com o que a gente conhece, provavelmente vai entrar, né, Neverwinter Nights, RuneScape, esse tipo de coisa aí, Ultima Online e tal. Porque o Tibia é baseado no Ultima, né, então se tu falar Tibia tem que falar Ultima antes. Mas, enfim, coisas nesse caminho aí, meio que nessa direção. O Ultima, desses que são todos antes de 2000, o Ultima, ele é o que parece mais... Vendo as imagens, tá? Ele é o que parece mais um MMO de fato, porque tem... Tu procura no Google, assim, ouvinte, Ultima Online, e aí logo você vai esbarrar numa foto que é um cenário do jogo e gente pra caralho
com seus nomezinhos conversando soltas pelo cenário, tá ligado? Que é bem a cara da MMO que a gente tava falando antes sobre interação social e os players faziam o jogo rodar e funcionar por si só. Então acho que a gente pode falar que o Ultima Online talvez seja o primeiro, de fato, que pareça um MMO como a gente conhece. E aí depois, seguindo essa linha do tempo, desses famosões que a gente jogou, o primeiro foi qual? Foi Tibia? Foi World of Warcraft? Mu? O que veio primeiro? Qual é a parada? Não, foi... Pra mim, Aí primeiro veio foi o Mu. bastante coisa, né, cara? Assim, pra gente tá falando no geral. Não, no geral mesmo. Aí foi muita acho que coisa. Aí Tibia. você tem Lineage, tem Tibia. Tibia foi um mundo Tibia acho que é todo, de né? 97, né? Muito velho, Tipo Tibia. RuneScape, acho que dos anos 2000 também, no começo dos anos 2000. bem bem famoso. RuneScape é jogado até 2001. hoje. RuneScape é famoso até hoje. O pessoal joga. É Eu isso. tenho um amigo próximo que joga o tipo RuneScape. Ariel, pô. Ariel. Um abraço pra Abraço Ariel pro aí. meu- Beijo, Ariel. Legal. Tem amigo que ele joga firme RuneScape, joga bastante. EverQuest também é muito relevante. EverQuest, Muita gente fala exatamente. muito. Então acho que todos esses antigaços aí que a gente falou, dá pra você dizer que eles são como se fosse uma primeira safra aí de MMO, né? E aí, como eu tava falando, né, continuando, quando a gente considera quando a gente anda um pouco no tempo, né, a gente vai lá pro começo dos anos 2000 e a gente vê meio que a próxima segunda saga, que são MMOs que tem outra cara, mas que eles ainda parecem esses que a gente disse, né, Ultima e tal, só que eles são, às vezes, um pouco mais 3D, né? Às vezes eles têm uma movimentação um pouco mais diferenciada, eles têm um pouco mais de mecânica, e eu acho que aí entra o RuneScape, né? Eu não quis falar muito RuneScape no primeiro, eu queria trazer ele aqui, porque o RuneScape ele é consideravelmente mais complicado do que todos esses outros que a gente falou. Até hoje. O sistema de job, essas paradas todas. E um MMO que eu sempre vejo a galera esquecer, mas ele fez um sucesso retardado muito no Japão, por exemplo, é Phantasy Star Online. Phantasy Star Online acho que foi o primeiro MMO que saiu pra console. Caramba, Pessoas que clamam até hoje por Phantasy Star Online de novo. Phantasy Star Online saiu pra Dreamcast, Phantasy Star Online saiu pra GameCube, que chegou a ter versão pra PC também. E ele tinha muito essa cara que o WoW também tem, né? Essa coisa do 3Dzão, movimentação 3D, você rodar o mapa em volta de você para você ter uma visibilidade melhor do que tá acontecendo. E entrou meio com um super foco dos MMOs em combate nessa época, né? Porque esses outros MMOs anteriores que a gente tá falando, eles até tinham uma mecânicazinha de job, de quest, essa parada. E esses dessa segunda parte que a gente tá falando, eles são muito focados em combate. E aí, por exemplo, o Ragnarok entra nessa galera, Maple Story. Cara, Final Fantasy XI eu acho que também, né, outro de console também, que na época era só pro PS2, mas depois acho que saiu pra 360 também, um pouco mais tarde. E aí, se a gente for listar tudo, o programa não acaba, mas Sim. essa galera aí, né, dos MMOs. Mas aí é justamente isso que você falou, se a gente listar tudo, o programa não acaba, porque nessa época Vagabundo viu que isso era muito legal e que tava fazendo sucesso, e que as pessoas aderiam. E aí cada produtora queria tentar fazer o The Next Big Thing, sabe? É o próximo jogo que vai explodir e todo mundo vai jogar essa porra, né? E aí eu ia perguntar pro Douglas, o World of Warcraft, quando lançou em 2004, aparentemente, aqui pelo que eu tô vendo. Quando ele lançou, ele já explodiu do jeito que a gente conhece hoje, que é um marco dos MMOs até hoje? Muita coisa. Porque o Warcraft 3 já era uma coisa muito grande na época, né? A lore de Warcraft já tinha um apelo muito grande. Então, quando você, naquela época, faz o seguinte... O que a gente tá te propondo é o seguinte, que a Blizzard fez. Pega esse jogo que vocês jogam bastante, né? Gostam da história, da lore, dos personagens aí. Imagine até agora que você pode criar um personagem dentro desse mundo, interagir com esses personagens e com os seus amigos. Porra, entendeu? Você juntou a vontade de comer com um prato cheio ali, um banquete, basicamente. Porque foi basicamente o seguinte, cara... Uma das franquias mais amadas agora tá ganhando uma instância, né? Um jogo novo que vai permitir com que as pessoas interajam como nunca. Pô, muito bem feito, para a época, inclusive. Extremamente bem feito. Muito bem mantido. Update, manutenção, bug fix. E com expansões muito celebradas. As 3 primeiras expansões do WoW são absurdamente bem feitas, pô.
Cara, Sim. o WoW fez tanto sucesso, cara, que ele a fórmula dele é reutilizada até hoje em dia, cara, de tão bem feito que o jogo foi feito. Perfect World aí copiou, né? Tem Sim, muitas Uma coisa engraçada, né, é que todo molequinho acho que já pensou em criar um MMORPG, né, no caso. Uma das coisas mais difíceis de fazer. Claro, mas todo mundo pensa, não, no meu mundo vai ter isso, vai ter isso. E cara, eu fui jogar o WoW por volta de 2014, 2013, a primeira vez que eu fui jogar o WoW. E nesse espaço de tempo, né, entre 2009, que foi a primeira vez que eu joguei MMO, até esse em 2013, eu tinha minha ideia de MMO, né, eu já tinha jogado vários MMO aí pelo mundo, vários MMO escuro, e tinha formatado um jeito, pegado todas as ideias, né, que eu tinha jogado e montado na minha cabeça. Quando eu peguei pra jogar o WoW, minha ideia era o WoW, cara. Era praticamente tudo que eu tinha inventado, já tava lá no WoW, do jeito que eu queria, e foi amor à primeira vista. É porque o WoW fez muita coisa certa junta. Então você tinha o Sim. conceito de exploração do WoW, era muito satisfatório, de você descobrir as cidades novas, de você descobrir raças Baseada. novas. Exato, as dungeons, o conceito das dungeons era divertido pra caramba. Pô, as cidades, o jogo era 3D, as cidades eram 3D e era 3D mesmo. Aquele negócio do RF Online que eu. Ah, não, peraí, as pessoas não viram isso ainda. Mas pô, tinha outros jogos que eram 3D só pelo enfeite, né? O jogo não era 3D de verdade. No WoW, eu lembro dessa experiência que eu tive, eu subi uma das edificações da cidade dos Blood Elf, se eu não me engano. E eu fui subindo, aí no outro andar tinha uma outra porra. Aí no último andar tinha outra porra. Aí eu pulei do último andar pra cair, tomei dano de queda, me fudi. Beleza, mas foi maneiro pra caralho de qualquer jeito saber que o prédio realmente era o prédio. E tinha outros andares. E dava pra voar no WoW, né? Antes era só com serviço lá, né? Mas, por exemplo, isso era uma coisa bacana no começo do WoW. Hoje em dia, eu não sei como é que tá hoje em dia, porque eu não faço ideia do quantos por cento que você tem de velocidade com montarias aladas hoje, né? Quando eu parei de jogar era 280, se não me engano, o máximo porcentagem que tinha. Mas, cara, no começo do WoW, Vanilla, você ter uma montaria de 60% era um big deal absurdo, cara. E isso era muito maneiro em termos de jogabilidade, porque assim, cara, você ter uma montaria que você correr 60% mesmo, te permitia, vamos dizer assim, uma jogabilidade completamente diferente, porque primeiro, esteticamente, que era muito maneiro você ter a porra de um cavalo. Sim. Eu tenho a porra do cavalo e você não tem. Literalmente. Era pica. Porra. E segundo que, cara, além da estética, tinha o quesito de você conseguir chegar mais rápido nos locais. Tá ligado? Tinha a questão funcional, de fato. Sabe? Era bacana. Não sei se no WoW tinha isso, mas em alguns outros jogos tinha, eu sei que no Tibia tem. Você andar mais rápido te dava oportunidade de negócio. Você comprar uma parada na cidade e vender na outra. Você ajudar alguém a atravessar uma parada. Você agrar os mobs na frente pro cara poder passar e depois você fazer alguma coisa que desespawnava os mobs, ou tu só matava os mobs, enfim. Se mover rápido é quase sempre um big deal em quase todos esses jogos. Sabe o que me pegava muito no WoW, mané? Duas coisas que quando eu pude jogar o WoW um pouquinho melhor, mais velho, né? Não na época que eu descobri lá no Lan House, que mesmo alguns anos depois eu ainda achava inacreditável. Eram as dungeons, que tinha desde o level, sei lá, mano, do level 10, 20, eu não lembro. Você já tinha uma dungeon que você se organizava num grupo, cada um com sua função. Eu sou o tanque, eu sou o DPS, eu sou sei lá o que, o healer. E aí vocês tinham que fazer um caminho, caralho, ali fazer mecânicas específicas da dungeon pra você sobreviver e ganhar uma recompensa. E aí foi até a primeira vez que eu joguei, de fato foi com o Douglas, né? O Douglas assim, pô, irmão, olha só, tu tá de DPS aí, que eu tava de Hunter, bate, mas dependendo aqui nessa criatura, para de bater um pouco, senão o bicho vai vir em cima de você, ele vai te comer na porrada. Então era toda uma estratégia, sabe? Não era qualquer coisa. E isso pra mim foi muito diferencial mesmo anos depois. E a segunda coisa era o PVP, que também tinha pra todos os levels. E era muito maneiro. O PVP, no caso, eu tô falando aquela batalha campal maluca lá, Douglas, qual é o nome disso? É um Battleground, sim. Battleground. Muito maneiro. Até hoje eu acho isso aí incrível, o Battlegrounds do WoW. De verdade, maneiro. Era muito legal e era super estratégico também. Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! Bom, vamos começar aqui com as lendas lendárias Dos MMOs? Dos MMOs. Mas pode conter partes internas e externas do MMO? Vou começar, por exemplo, quando eu jogava Perfect World, eu lembro que era lá na Fightech, tinha a galera lá da Fightech, algumas pessoas que vocês também conheceram e tal. E aí
eu lembro que tinha uma garota que jogava com a gente, ela era tipo no nosso clã, jogava com todo mundo do colégio, mas ela não era do colégio, sei lá em que lugar do Brasil ela morava. E aí ela gostou tanto de um dos moleques que ela tava querendo, tipo, vir pro Rio de Janeiro morar aqui com o moleque, tá ligado? Tava tentando negociar pra ver se isso era possível. E a gente, caraca, que maluquice, o moleque namorava e tal, e aí ele até deu uma parada de jogar. E eu descobri que ela foi fazer isso com o maluco em São Paulo, tá ligado? A menina já tava querendo muito sair de casa. Ela só queria sair de casa, né? Ela só queria um desculpa pra sair de casa. E foi, filho, Perfect World aí fez esse casal acontecer. Vou aproveitar então te perguntar de Perfect World, Mota, porque eu acho que esse é um dos que merece uma sessãozinha. E eu joguei muito, muito pouco Perfect World. E na minha cabeça você era o cara do Perfect World, do grupo, assim. Ah, eu joguei bastante Perfect World, eu não fui até o mega endgame do Perfect World, porque eu estudava Perfect World, tomava muito. Era muito tempo e um pouco de dinheiro pra você pegar o nível máximo dele e tal. Né? Mas a parada do Perfect World é que ele era um old chinês, né? Então tinha muita coisa que o fazia de um jeito e o Perfect World tentou fazer de outro. E algumas coisas pro bem, algumas coisas pro mal. Então, por exemplo, O que era maneiro assim pra caralho. O que era maneiro no Perfect World? Cara, no Perfect World tinha um esquema parecido com o que o Douglas comentou do RF Online. Ah, não, essa parte da RF Online fica fora, né? Tinha uma parada muito maneira no Perfect World, que era... Vou deixar a guerra... você... Pode botar como se fosse um corte, pô. Por exemplo, quando você abriu o mapa, vinha como se fossem províncias do mapa. E aí em cada província tinha, sei lá, uma dungeon, uma cidade, uma rota de troca, um point para as pessoas comprarem e venderem coisas. Então o mapa ele era todo divididinho, tá ligado? Todo cheio de pequenas partes. E aí essa pequena parte, quando chegava o final de semana, era a guerra das guildas. E o que é a guerra das guildas? Você ia com a sua guilda, pagava uma taxa para você poder entrar na guerra. E aí quando você entrava na guerra, você tinha que defender, ou conquistar, ou defender o território até o fim da guerra das guildas. Só que assim, quando você pensa assim, você pensa, caramba, é tipo a guerra do Império lá, ou então a parada do castelo no Ragnarok. Só que assim, se você tem uma guilda extremamente poderosa e você dominou metade do mapa, você vai ter que defender metade do mapa contra o servidor inteiro, né? E a guilda meio que tinha um upper limit ali do que dava pra fazer. Então tinha negociação, tinha guild que ela era secundária, que os caras sinistros da guild principal saía da guild principal, ia pra guilda secundária e meio que ficava de intermediário, impedia a galera das outras guilds de chegar pra poder defender aquilo ali pra guild principal dele. E aí depois ele ia e voltava pra guild principal dele. E aí, o que tu dava? Tudo que você colocasse, o teu bonequinho lá, você podia botar o teu bonequinho lá pra vender e desconectar. Ele ficava lá paradinho vendendo pra você. E aí tudo que você vendia nisso, o jogo comia uma porcentagem. E aí uma porcentagem que o jogo comia, uma porcentagem menor ia pra guilda que tava dominando ali. Caralho, tipo um sistema de tax, né? É, tipo isso, cara. E aí, por exemplo, você matava eu matei um bichinho no mapa. Eu sou nível 1, matei um bichinho no mapa aqui. Uma porcentagem do gold que aquele bicho dropava vai pra guild em vez de ir pra você. Caralho. Então, assim, era muito relevante. Você comprava potion no NPC, uma porcentagem ia pra guilda. Então era muito relevante você ter uma guilda dominando alguma parte do jogo. Só que é isso, né? Se você for extremamente greedy e você não tiver uma quantidade grande de guildas que são aliadas pra, evitar que esse cara te ataque, evitar você atacar o cara e os dois poderem se defender em paz, né, do resto dos ataques, você ficava meio que muito espalhado o que você ia defender e o que você ia dominar, né? E isso pra mim era a parte mais legal. Tinha coisa voadora, as classes eram maneiras, as classes elas eram por raça, né? Então, por exemplo, quando eu jogava, eram só 4 raças, depois entraram mais. Era humano, selvagem, era elfo, assim, era elfo e era humano, selvagem. Não, acho que era só essas 3 primeiras, sim. E cada uma delas tinha duas classes possíveis, e dentro dessas classes tinham infinitas variações, né? E aí o jogo em si ele era bem legal e eu não sei se é muito diferente do WoW, eu tive a sensação que sim. No Perfect World, cara, você tem uma trilha de main quest gigante. Você termina essa main quest, ela te joga pra próxima, Então você vai, sei lá, você vai até metade da sua carreira no jogo
sem precisar farmar. Só fazendo as quests você chega lá no 60 e pouco. Salvo engano, o nível máximo era 120. Caralho, é o oposto completo de Ragnarok, né, viado? Pois é. E aí, a partir do 60 e pouco, acho que é um dos primeiros levels que você termina todas as quests. E aí tu fica, sei lá, com 70% da barra pra upar. Aí você, perdi alguma quest. Aí é foda. Pois é. E aí, assim, era bem maneiro, cara. Tinha bastante roleplayer, tinha muita gente que ia em cantos específicos do mapa pra ficar brincando de casinha, sei lá. E tinha também uma parada que eu achava legal. Algumas dessas classes, elas tinham tipo um pet. A feiticeira, se não me engano, o pet dela servia pra bater. E os outros bonecos podiam ter pet também, que é só engraçadinho. Mas a única classe que podia dominar um pet, tipo um Pokémon, capturar ali e tal, era a feiticeira. E aí tinha uns bichos que nasciam uma vez por dia num canto do mapa. Aí quando você descobria a hora que esse bicho ia nascer, você ia lá, tinha uma fila de gente se matando pra poder, quando o bicho chegar, quem vai capturar o bicho na hora certa. Maneiro. Assim, Pois é, cara, o Perfect World ele tinha vários defeitos, a Level Up era uma gananciosa absurda com esse jogo, mas ele tinha muita coisa legal, cara, foi um MMO que fez um certo barulho aí na época que ele chegou. Uhum. E ele continuou... Era o chinês, né, cara, era bem isso aí mesmo. Pois é. Partindo desse lado também de falar com outras pessoas, o MMO era uma escola de outro idioma, cara. Por incrível que pareça, eu aprendi muito do meu inglês mexendo no Tibia. Que as quests eram tudo em inglês, eu lembro que tinha chegar a falar hi, yes. E é isso, eu aprendi inglês na base do MMO. Um dos MMO que eu mais joguei foi Tibia. É que Tibia é muito grande, né? Tem Tibia, tem muitos Bayek, muitos Otis. Então O que é Otis? Fala pra rapaziada. É basicamente um servidor customizado de Tibia. Eles pegam a base do jogo, a engine do jogo toda e montam o próprio servidor deles. Aí seja um idêntico ao servidor normal, né? Que o pessoal chama de OT normalmente, ou alguma coisa totalmente diferente que o pessoal chama de Bayek, que é um... Tipo Poketibia? Aí eu não quero falar muito não. Mas eu falo por você, Fabrício, não porque Tibia... Pô, era um jogo que a gente nem sabia até quando ele ia continuar, né? Que era um Pokémon implementado dentro do Tibia. Você capturava lá seu Pokémonzinho com a sua Pokébola e ia andando com ele pelo mundo interagindo como se fosse um grande Pokémon MMO, né? Coisa que a Nintendo nunca quis fazer. Era muito bom, né? E aí a gente desconfia com grande seriedade que o Fabrício, ele tomou um golpe dentro do Poketibia pra alguém deste chat. Né? Que falam. Fabrício Tristão, quando eu jogava Poketibia e eu era menor, aí um cara em Cerulean, chegou pra mim e falou, qual foi a troca, né? Cara, é o que tinha lá na mão na época pra trocar. Muitas vezes eu oferecia um Pelipper, um Pokémon assim, não mega radical, só que evoluído. E isso era relevante, né? Era difícil evoluir Pokémon. Era caro, né? E as pessoas, então eu vou trocar aqui o meu Squirtle por um Pelipper, vou trocar aqui. E aí... Eu era pequeno, e aí, poxa, os caras malvados me ofereciam um negócio assim, e eu não sabia, eu troquei. Aí o Mota assim, qual área? Cerulean. Qual Pokémon? Tal. Porra, Maria, ali que eu dava golpe. Pra você, ouvinte, querido, entender por que e como esse golpe era possível, no começo desse tipo de jogo, não se entendia direito as complicações de você ter uma Pokébola como um Pokémon ser o mesmo ícone de uma Pokébola vazia. Então o que a gente fazia? Eu iniciava uma troca com o Fabrício, no caso, mostrava pra ele que eu estava oferecendo um Pelipper, uma Roserade, qualquer coisa assim. E aí o Fabrício via aquele negócio e falava, legal, eu quero isso aqui. E aí ele colocava um Squirtle e comitava a troca, né? Falava assim, não, eu quero. Aí eu cancelava e eu falava assim, cara, deu erro aqui, vou te mandar a troca de novo. Só que dessa vez eu mandava uma Pokébola vazia. E ele já tinha visto meu Pelipper antes, ou qualquer outro Pokémon que eu tivesse colocado. E ele colocava o Squirtle e trocava o Squirtle dele pra uma Pokébola vazia. Mano, foi triste, era assim que funcionava. E assim o Fabrício aprendeu uma séria lição de vida, uma lição de vida. As coisas, né? Exatamente. Mota, eu te odeio, Mota. Depois dessa, o Fabrício ficou com problemas de confiança dos outros. Confiança, exato. Da vida. Mas é uma parada que eu achava muito bacana no Tibia. Né? Joguei muito, muito pouco de Tibia.
Mas era o nome das spells, cara. Eu achava muito foda. Pô, era latim, né, viado? O Tony Gran-U. Puta merda, isso aí é pegado mesmo. A Dory Gran Morte, acho que era SD. Puta merda, olha isso, viado. Olha que nome desgraçado. Tinha Shori Vice, acho que era a porra de um ataque lá de energia. Caraca, E você tinha que escrever de fato, né, cara? Tinha que escrever. Dizer a magia. Isso eu achava do caralho. O mais clássico que tu mais ouvia era Exura. Exura, se não me engano, que enchia teu alimento, né? Era como se você comesse. Né, Exura-san, isso. É tipo um healing. Isso era foda. Caraca. Não, então, a Tibia, cara, eu joguei muito o Tibia servidor original, né? O de verdade. Só que uma coisa que me chateia muito no Tibia, que eu não sei como é que tá hoje em dia, que o Tibia mudou pra caraca, hoje em dia tem até sol no jogo, evoluiu pra caramba, é que tinha a parte premium, que pra você castar algumas magias você tinha que pagar, pra ir acessar umas áreas você tinha que pagar, eu não gostava muito. E então. Bloqueado, né? Isso, Tinha tudo pagado. E o resto da progressão era toda bloqueada. Toda bloqueada. Aí vendo isso, né, eu fui pra um servidor OT que se chamava RadBR. E cara, aquilo ali eu joguei demais, porque era tudo grátis, né, as magias podia usar. Era um servidor normal, com rate normal, só que com as magias tudo liberado pra usar. E cara, eu cheguei a ser top 1 online naquele jogo, cara. Eu passei 3 dias online jogando aquilo ali. Foi maneiro ver meu nomezinho lá em cima. Quase morri, mas foi legal. Beijo pro RadBR que existe até hoje, hein. Já que você falou isso daí, então vou pegar a deixa pra falar do que era maneiro no Mu. Porque assim, eu cheguei a jogar o Mu oficial um pouco. Era um trabalho de corno. E literalmente Mu era um trabalho pra algumas pessoas, porque existia na época farm de Blast, que era uma joia que você podia obter e ela tinha um preço no mundo real, porque você usava ela pra poder melhorar as suas armaduras e suas armas. Então eu cheguei a ter amigos que vocês conheceram, inclusive, que eles faziam farm de Blast, né, em Mu mesmo, levantavam grana com isso. Mas o maneiro de Mu eram servidores private. E o que tinha de maneiro de fazer servidores private de Mu? Muitas coisas. Era muitas coisas. E principalmente a quantidade de resets que tu tinha pra poder ficar lá no topo do servidor. Caralho, isso era uma loucura, viado. Exato. Você mandava um Evil Spirit, teu boneco fazia uma dancinha e saía os espíritos pretos dele pra dar dano na tela. Você com 42 reset fazia o Evil Spirit, o teu boneco dava um soluço, saiu 500 do teu boneco, pô. Cara, então, é um ponto que eu acho engraçado, é que, tipo, eu não joguei o Mu de verdade, eu jogava um servidor privado que chamava Mu Away. E, cara, era essas doideiras de... Jogou o Mu Away? Mu Away. Um dos primeiros Mu que eu joguei lá. Eu tava questão original, mano. É por isso que, sei lá, eu achei muito doido o Mu, porque o nego soltava esses espírito preto e matava uma tela cheia de bicho grande, eu não entendia mais nada. Eu joguei bastante do Mu Away, rapaz. Também joguei Mu Away, Mucamudo, Mudinho. Mudinho era pica, Mudinho era uma pica. Eu lembro que eu ia pra aquela torre lá no 8º andar, e aí eu ia naquela curvinha que todo mundo ia ficar batendo, e eu ficava lá, cansei, eu segurava contra, eu começava a morrer, gente, eu tava dando PK nos outros. Pô, era muito bom, cara, na moral, Mu era muito maneiro. Sério, não, Mudinho é o melhor nome já feito. Pô, eu já joguei um servidor de Tibia que se chamava Chinelo BR, mano. Que isso? Também é bom, também é bom. Mas brabo. o que era maneiro no Mu? Era você pegar a porra do teu personagem, em servidor privado, lógico, ter quantidade de resets máximo possível que você pudesse ter, e você ter todas as armaduras mais 13, mais 15, a sua arma mais 13, mais 15, sua rasa mais 13, mais 15, e você terminou de colocar isso, terminou de catar tudo. Você faz outro personagem e você pega a porra toda pra ele de novo. Isso era muito maneiro, cara. Pra mim, o que eu achava mais legalzinho no Mu era o seguinte, ele tinha uma experiência que hoje tem um pouco nesses jogos que são tipo Vampire Survival, sabe? Uhum. Que fizeram sucesso por aí. O Mu, ele era tipo assim, cara, tem monstro até não acabar mais, tu vai upar, ou no servidor privado, resetar até não acabar mais, e sempre vai ter um monstro mais babaca ainda pra você tentar chegar lá e tentar, talvez, matar esse filho da puta. Então, pra mim, criança, o desafio era, caralho, eu quero muito... Tinha um negócio que era a torre do não sei o que, era não sei o que dimensional, não lembro direito, que você tinha que ser muito high level pra conseguir chegar lá. E aí o meu desafio, pessoal, com meus primos também, era a gente conseguir um fucking personagem que conseguisse chegar nesse nível de força pra entrar nessa fenda dimensional, essa maluquice, sobreviver e matar as paradas lá. Era o nosso desafio, tá ligado?
E isso eu achava divertido. Mas cansava um pouquinho pra mim, pelo menos. Pegando o que o Mota falou, o que acontece no Reset? No Mu você tinha até atributos, você podia distribuir pontos quando você ganhava um nível. Ganhou um nível, você podia atribuir pontos lá. Quando você resetava o personagem num servidor private, o que acontecia? Você mantinha o estado atual do seu personagem, só que ele voltava pro level 1. Então o que acontecia? Você tinha teu personagem, vamos dizer, estava no nível máximo, ele voltou pro nível 1, só que manteve todos os status. Então você poderia ter mais pontos naquela nova instância, digamos, naquele novo nível. Aí você resetava de novo. Então você acumulou duas vezes os níveis máximos em pontos, e você ficava fazendo isso, e fazendo, até um ponto que o jogo não tinha literalmente animação para a quantidade de agilidade que você podia colocar no personagem. Sim. Então, por exemplo, essa magia que ele falou, Evil Spirit, você pegava, o personagem ele pegava o cajado, ou a espada que fosse, ele pegava os dois braços e botava para frente. Nesse movimento, que ele botava os braços para frente, botava para trás e para frente, os espíritos saíam. Quando você tava com um curso a cada de 32 mil de pontos de agilidade, ele literalmente ficava fazendo tipo um chacoalhar de chocalho, na velocidade 5, e ficava... Era muito bom. Um monte de porra preta na tela. A tela ficava preta de tanto bicho que saía, porque o jogo não tava preparado para aquilo, e aquilo era muito engraçado. E você só ouvia, e ele ficava macetando todos os bichos da tela, você só ouvia aquele barulhinho característico do Mu, que é o dinheiro dropando. Que é o Zen caindo. Mas o que eu mais gostava era de ficar me exibindo com os sets mais 13, cara. É como o Gustavo falou lá atrás. Era muito bonito você ver uma porra de um set completo, full bolado lá, mais 13 com a asa toda foda. Era muito maneiro. Ou seja, eu e o Gustavo eram os filha da puta, com machado de madeira e roupa de sacola, de batata, e o Douglas vinha no cavalo de fogo dele, sei lá. Ela sabe quem eu era, mano. Tá ligado quando você tava jogando o seu modinho aí? Você ia pra no máximo 3 mapas, né? Você começava lá em Lorência, ia pra Devias, e aí depois já tava Lost Tower e Icarus, era só nesses mapas que você ia. Não, ia pra Stadium, ficar farmando em Stadium. Stadium também. Aí, tu vê que os caras é profissional porque eles sabem dessa porra aí. Aí você... vamos ver como são os outros mapas do jogo, né? Pô, tem um mapa chamado Atlas, vamos lá ver o que é. Aí tem um maluco com uma armadura azul turquesa, parece um refletor. Ela andando pelo mapa, era eu, pô, porque eu achava os mapas do mundo bonito, tá ligado? Caralho, o Mu, mano, era tipo Need for Speed Underground dos jogos de MMORPG, viado. Mas esse mesmo, cara, tipo que tinha mapas que no Mu Online pra você ir, você tinha que ser muito forte, sabe? Porque os bichos batiam muito, sei lá, Valley of Loren, Dungeon, essas porras assim. E eles mexiam, cara, eles faziam spawnar muito mais monstro que o normal. Exatamente, era tipo... Se não fosse muito forte, você ia se ferrar feio. Era uma loucura aquela porra. Kalima, aquelas porra daqueles bichos bizarros que tinha lá. Exato. Tem que comentar também que Mu é uma... não quero chamar de cópia não, mas por falta de outra palavra, ele é uma cópia, veio na pegada do Diablo 2, né, mano? Tem coisa ali que Similar. É similar, né? Ele explora o ambiente do que o Diablo 2 meio que deixou, né? Até o menu, mano, o menu do Mu é parecido com o Diablo 2. Muitos jogos que vieram nessa pegada. Eu não sei se o Diablo 1 foi o primeiro, naquele estilo de menu, inclusive, né, de você ter ali quando você apertava o botão de menu, você ter a parte das armaduras separadinhas ali no personagem e tudo mais, ou a organização do inventário. Não sei se o Diablo foi o primeiro, mas vários outros jogos vieram nessa mesma pegada, né? O Mu foi um deles, com certeza. Sim. Bom, e aí, a última parada que eu ia falar de WoW é que o nome das classes é iradíssimo, né? De Mu, foi mal. Tem um monte de classe aqui que eu não conheço, né? Então, sei lá, nem sei o que faz. Mas na época que eu jogava, tipo assim, você começava Dark Wizard, tá? Você é um Dark Wizard de merda. Aí depois você virava um Soul Master. Soul Master. Dark Knight virava Blade Knight. Não, mas olha só, apesar do desprezo aí do Dark Wizard, eu, criança, eu jogava Ragnarok, né? Como eu falei, as coisas meio bonitinha, meio chibizinha. Aí eu fui pro Mu, e aí no Ragnarok eu era um espadachim. Aí no Mu eu sou um Dark Knight, um Dark Wizard. Eu falei, caralho, eu já começo ruim. Moleque. É verdade. E quando você não via uns caras com um boneco que não dava pra você ter.
Tipo, Isso era foda, isso era eu foda. tava jogando Mu assim, aí eu vi o cara, aí eu, sei lá, na Lan House com a rapaziada, eu falei, que é isso, cabelo branco? Tem skin no jogo? Ah não, isso aí, ele é só um Magic Gladiator. Quê? Não, ele é um Magic Gladiator. Hã? Como é que eu posso criar um Magic Gladiator? Pode. Ué, não aparece aqui pra mim. Não, cara, tem que fazer a quest lá na tua conta pra abrir. Ah! Aí tu, caralho, meu parceiro. Pô, eu sou um Dark Lord. Cara, o MG é muito foda, cara. Isso, agora que o Moto falou, complementa o que a gente tava falando antes, sobre o aspecto do MMO de você social. Da Exato. parada de você conseguir tá aí trocando informação com os amiguinhos. E eu lembrei Cara, aqui agora que eu me confundi. Os cabelo branco é Dark Lord e o Magic Gladiator. Ah, o Dark como Lord cabelo é o vermelho espetado pra trás, muito maneiro. Cara, eu tô Porra. vendo uma imagem aqui de um Magic Gladiator. Eu vou dar um jeito. Quando eu falo eu, no caso, Gustavo. Vai dar um jeito de fazer essa porra estar na capa. Olha o Set Hurricane. Olha isso, cara. Olha isso. A asa do MG é muito foda, cara. Caralho, essa Vai- porra é carnaval, moleque. Porra, muito foda, mas não vai dar não. Porra, Gustavo. Ficando um pouco mais sentimental, Ah. cara, eu tenho que agradecer muito ao WoW pra estar nesse podcast hoje em dia, porque foi graças ao WoW que eu tô aqui, presente, eu nasci, Olha eu aí. não falo nada. Que a minha história com o WoW, que o WoW, meu MMO favorito, é que eu jogava o WoW com uma rapaziada num clã, numa guilda, né, no caso, e fazendo raid e tal, um dos meninos falou que colecionava Magic the Gathering. Aí Olha eu aí. fiquei curioso pra entender como é que funcionava a questão do Magic e tudo mais. Aí ele falou, ele abriu até a chamada de vídeo, mostrou pra mim um Dark Ritual, falou que era um Dark Ritual caro, hoje em dia eu sei que não é caro, porque eu jogo, né? mostrou um token do anel lá, eu, porra, maneiro, cara, tal. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um pacotinho de Magic. Fui lá na Goblin Hero Store, patrocina nós, melhor loja de Magic. Melhor loja de Magic, Card Game, Jogos, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Gundam Wings agora nessa porra também, em breve LOLzinho. Isso aí. Foda-se. E conheci essa E conheci essa rapaziada bonita que vos fala hoje aí, ó. Yeah. Perdeu ali. Bonito é mas- foda, bonito é foda também. Forçou a barra. Vocês são Então- lindos por dentro. Então, já que a gente. Não, por dentro a gente é podre também. Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! O jogo que eu mais joguei na vida, já que o Fabrício tinha falado de emoção aí, e que é totalmente nostalgia, independente de ser bom ou não, Ragnarok Online. Disparado, mano, o jogo que eu mais joguei na vida. Joguei um monte de server privado aí, o Fabrício explicou como é que era o negócio do server privado do Tibia. Ragnarok também era, até porque Ragnarok era pago, né? Quando chegou aqui pela Level Up, você tinha que assinar. E eu, sendo criança, eu não tinha dinheiro pra isso. Meus pais não me davam mesada, tá ligado? Eu ficava juntando os poucos... Cara, sabe o que eu fazia no começo? Eu não sei se vocês lembravam, o Ragnarok, já que era pago, você fazia a sua conta e te davam 7 dias de graça. Isso. Aí o que eu fazia? Eu fazia um espadachim sempre foi minha classe favorita. E aí eu jogava esses 7 dias de graça. No 6º dia, assim, na metade do 6º dia, eu pegava tudo que eu tinha conseguido, todos os zenes, todos os itens, criava uma conta nova, passava pra esse espadachim novo. E aí o meu desafio era tentar fazer esse espadachim novo. Com mais recursos, chegar mais longe do que o último de 7 dias. E aí, mano, demorou muito pra eu conseguir juntar dinheiro e pagar um mês, tá ligado? E eu ficava tipo assim, pô, mãe, me dá um dinheirinho pra comprar um chocolate hoje. Aí eu, em vez de gastar no chocolate, eu ficava juntando pra conseguir comprar um mês, sabe? E até eu descobri os private server. E aí, pô, aí eu vou chamar o Gustavinho, que ele tá falando um pouco menos, mas o Gustavinho também deu uma jogada no Ragnarok. Então eu quero saber o que você achava maneiro no Ragnarok, Gustavinho. Cara, o Ragnarok foi o primeiro jogo que eu realmente entrei assim de cabeça no MMO, junto com meus amigos que era do ensino fundamental, mano. Tinha uma lan house perto de casa. Aham. Aí isso aí é a experiência padrão de toda criança, né? Ficar mendigando pros pais pra dinheiro na lan house. Tem uma história que era muito boa, que tinha lançado não tem muito tempo a classe de justiceiro. Eu encontrei um cara que ele não sabia onde comprava bala na Que era a cidade. munição do justiceiro, né? Exato. Aí você ia lá na loja, que tu sabia onde comprava,
comprava a bala do vendedor NPC, né? E falava pro cara, pô, isso aqui é raro, né, meu parceiro? Vou ter que te vender, sei lá, o triplo do preço, né? Caraca, os primeiros golpes a gente nunca esquece, né, rapaziada? Informação sai caro. Exato, exato. Ragnarok, cara, ele tinha uma ondinha também dessa coisa do... que eu sentia no Tibia, só que eu acho que o Tibia era um pouco mais hardcore, que é... o jogo não se importava muito em pegar na tua mão, não, mano. Acho que a única diferença é que no Ragnarok eles chegavam a fazer um campo, o famoso campo dos aprendizes, olha a musiquinha tocando aí, ó. O famoso campo dos aprendizes, que te dava um step by step de leve, tipo, ó, esse é o jogo, você vai matar bicho, seus atributos são assim, você vai chegar no level 10 e você vai trocar de classe, eu vou te mandar direto pra cidade onde a classe que você achou mais legal, você vai fazer o teste das classes. Então tinha isso. O Tibia não tinha nem isso, né, mano? O Tibia era foda-se. Não, Eu tinha que ficar joga lá assim. no meio e foda-se. Eu tinha que ficar perguntando. Os NPCs, eles te respondiam no Tibia, né? Só que assim, o NPC que vem de rato fala pra você, cara, é melhor você não ir no terceiro subsolo de Rokigard. Aí o NPC que, pô, sei lá, te vende poção, ele fala, se você for pra tal lugar tem lobo. Aí o NPC que não serve pra nada, ele só te conta a historinha do lugar, aí ele fala, cuidado pra não ter 4 orcs te batendo. Então, assim, era muito críptico, né? Era meio doido. É bem estilo RPG single player clássico, né? Tipo Final Fantasy 1 da vida, que você chega numa cidade, amigo, se você não correr e for falar com os NPCs e tudo mais, você vai ficar perdido, sabe? Você tem que falar com a galera. Mas o NPC do Tibia nem falava contigo direito, porra. Porque eu, criança, ficava clicando assim, qual é? Não tá acontecendo nada. Aí meu primo falava assim pra mim, qual é, mano? Tu tem que escrever. Tu tem que Como falar, assim? exatamente. Eu tenho que escrever, eu tenho que falar com esse cara como se fosse realmente outra pessoa. Ele cara, escreve assim, ó. Sei lá, Ishura Marda, sei lá que porra. Caralho. Uma coisa engraçada você falando de Tibia assim, é que, cara, eu só fui descobrir que tinha como sair de Rokigard, né? Rokigard é a primeira cidade do Tibia que tu chega lá, só uma ilhazinha pra tá ali, né, de boa, né, até level 8. Eu só fui saber que tinha como sair dali depois de, sei lá, 3 meses jogando na mesma ilha lá, me matando nos orcs lá pra tentar pegar um nível, porque eu não sabia. Eu tive que pesquisar nos fóruns pra até descobrir que, pô, tem como sair disso, tem mais que isso do Tibia, né, cara? Tem também que quando o Tibia era popular, cara, Rokigard era lotada. Lotada, sim. Lotada. Rokigard era assim, você tinha que escolher onde você ia sofrer. Hoje, se você fosse jogar um pouco depois, cara, menos lotado, você mata rato, pega nível 8 rapidinho e vai embora de Rokigard. Não tem mais Rokigard. Você ainda consegue ir, mas tô falando entre a época de Rokigard e a ilha nova lá que eles lançaram. Voltando no Ragnarok, o que eu achava foda lá, mano. Na verdade, tinha muita coisa que eu acho foda no Ragnarok. Eu acho que o look and feel do Ragnarok era único pra época. O WoW era 3D, Tibia era pixel art, aí o Ragnarok entrou no meio termo que era bonitinho, cel shading, meio anime, mas ele tinha muita personalidade. As músicas são inacreditáveis até hoje, eu ouço de vez em quando. E aí, mas o que eu achava foda, que me impressionou no Ragnarok a primeira vez, eu lembro até hoje. Eu saí de Frontera, beijo aí pra quem lembra de Frontera, pela entrada de baixo do sul. E aí, quando eu saí, do nada, e eu tava esperando, sei lá, uma porra de um gafanhoto, o Rocker, né? Que é um bicho low level. Meu Deus do céu. O Douglas até sabe o que aconteceu. Eu tava esperando um Rocker, um Poring, que é uma porra de uma geleca que é pra gente noob matar e ganhar um levelzinho de leve. E aí tinha uma porra de um capeta num cavalo com uma espada gigante. E aí o caralho, que porra é essa? Ele, pô, me matou imediatamente com um hit. E aí eu morri e fiquei, que porra é essa? Aí eu falei com meu amigo assim, cara, tem um capeta. Aí ele, cara, é porque tem um item que se chama galho seco, que você quebra e nasce qualquer monstro e vagabundo fica fazendo de sacanagem. Aí eu, caralho, que filho da puta, mané. Cara, galho seco era um problemaço. Hora por outra você estava de boa, daqui a pouco vinha um bicho retardado te lambrando na porrada. Pois é, não, ele só fazia assim, ó. Ele respirava perto de você e você desaparecia do universo. E a Caverna de Peon era o lugar que vagabundo gostava de sacanear noob. A Caverna de Peon, vagabundo não prova muito, porque a Caverna de Peon era cheia, né? O pessoal upando. Sim. Aproveitando esse tema de galho seco, né? Como eu joguei Ragnarok pós-Renew, Renew foi a expansão que mudou praticamente o Ragnarok todo.
Eu lembro que eu jogava lá, tava jogando de boas, upando nos esporos lá em Payon. E andando de boas, vendo aqueles cogumelozinhos fácil de matar. Do nada aparece, sei lá, mano, é um bicho que eu nem sei que bicho é aquele. Até hoje acho que é um bicho papão, não sei que porcaria é aquela. Bicho papão. Mesmo. Eu nunca mais quero entrar naquele lugar, mano, é porque o bicho veio. Rasteiro, pô. Papo rasteiro. Eu correndo igual retardado do bicho vindo em cima de mim, mano. Tinha isso, né? No Ragnarok tem uma coisa que se chama MVP, que eram uns bichos do capeta, que é pra você apenas super high level endgame do jogo tentar matar. E às vezes você desavisado noob, você tá no mapa lá, tipo, olha que legal, tô matando o bichinho aí. Ih, caralho, tem um capeta aqui, filho. Você nem sabia. E aí você vai e o bicho, como o Douglas falou, faz assim, ó. E aí você, ih, caralho, morri, já era. Ah, caraca. Foi triste correr daquilo ali, mano. Eu fiquei traumatizado, né? Exato. E aí, aproveitando o tema de histórias curiosas, né? Eu tenho uma sobre o Ragnarok aí, com o meu caro querido amigo Mota, filha da puta. Que a gente tava jogando no servidor privado, eu acho que era o... Vai tomar no cu, hein? Era o... Era o Ragnarok, Rag Brasil, era uma coisa assim. Provavelmente era o Ragnar BR. Ragnar BR, eu acho que era isso aí mesmo. E aí tava uma rapaziada jogando. E eu, como sempre, Ragnarok, as classes elas eram muito específicas, né? Cada classe fazia coisas muito diferentes. Então você tinha que planejar o teu jogo pra como você ia montar a sua estratégia da tua conta. Inclusive o Gustavinho era um sadomasoquista que ele ficava jogando com a pior classe do jogo pra começar a jogar, que era o espiritualista, tá? Maluco do caralho. Bom demais. E aí, eu, como sempre, meti o meu sniper, arqueiro, né, que era uma das melhores classes pra começar. Meu parceiro Luizinho fazia a classe mercador e evoluía pra gente fazer melhorar a nossa economia do jogo. E o nosso Motola Motinha aí, estava com um arruaceiro, não era isso, Mota? Eu costumava fazer ferreiro e arruaceiro, quase sempre, né? E aí eu, filha da puta, estava querendo um item que é a luva com slot, que é um item muito importante para a classe de arqueiro. E aí eu fui pra porra do mapa e eu estava metralhando a porra dos bichos que dropavam luva com slot. Por, sei lá, 2 dias e meio. Eu fiquei 2 dias e meio jogando horas e não caía a porra da luva com slot. Aí teve um pequeno diálogo, caralho, tá foda essa merda de luva com slot, mas eu não consigo pegar nem fudendo. Aí o Mota, porra, onde é que dropa essa porra? Aí eu, tal lugar, isso aí. Tá bom, tá, beleza, continuei jogando mais meio dia, né, pra completar 3 dias. Não dropou minha luva. Metade do dia depois que eu tinha falado pro Mota, ih, dropei essa porra. Pô, cara. É sempre o Mota, né, cara? É sempre o Mota, né? Ele era muito cagado com essa porra no Ragnarok, cara. Ele dropava tudo, cara. Eu só queria, cara. eu só queria dizer que a boa sorte segue o bom jogador. Ah, boa. Aí é foda, aí é foda. Pô, cara, qual é a chance do bagulho dropar? 0,1%. Mate 1000 monstros e drop, pô. Ah, mas eu matei 2000 e não consegui. O problema é seu, pô. Eu matei menos e consegui. Exatamente. Vai tomar no cu, o moleque era abençoado. Cara, eu lembro, você tá comentando, né? Eu lembro que a gente jogou um final de semana, aí teve um final de semana que você não pôde jogar e eu pude. E aí você voltou, eu tava muito rico. Eu tava com 7, eu tava com build fechada. Tava muito rico. Aí você, como é que você conseguiu fazer isso? Aí eu, dropei item. Aí você, qual? Aí eu, carta. Aí ele, qual carta você dropou que deu isso de dinheiro? Eu dropei umas 4 marti, dropei não sei quantas, não sei o que lá. Aí fui falando a lista de coisa que eu dropei. Eu lembro da rage do Thiago quando ele tava tentando farmar uma marti lá. Tempão. A Mota chegou no mapa, matou 2 marti e a carta aqui. Caralho, o Thiago chegou. Vai tomar no cu esse moleque. Aí ele precisava de uma hidra também, não sei se. Aí eu falei, cara, eu vou lá buscar a hidra. Ele falou, vai tomar no cu. Aí fui no mapa lá, fiquei, sei lá, 10 minutos matando hidra. Qual é, cara? Tá com dinheiro aí. Filha da puta do caralho, velho. Ai, cara, que inferno esses moleques, na moral, mano. Bom demais. Ragnarok, cara, ele é o oposto do que a gente falou do Neverwinter mais cedo. Que ele não tinha dungeon de fato, não tinha nada, mano. Ó, é sandbox, faz a porra que você quiser, vai pro canto que você quiser, fica farmando monstro até não aguentar mais. Isso é uma coisa que cansa no Ragnarok, não tem como. Por isso que também tinha muito servidor privado com experiência diferenciada, era mais rápido de upar. Você chegava level
Você chegava em level mais alto, tinha várias maluquices que dava pra fazer também. Uma mora no meu coração, é isso. Chegou o Ragnarok. Tem que jogar pra acreditar. Acesse. Qual que é o MMO mais nicho que você botou algum tempo, né? Que você investiu algum tempo jogando? Pode ser recente, pode ser antigo. Gostei. E aí, pra começar, pra dar o start, né? Eu vou comentar de um MMO que eu joguei, cara, que eu jogava com a minha namorada na época. Ela, sei lá onde ela descobriu, ouviu falar sobre esse jogo. O nome desse jogo era Mabinogi. E a gente jogava no servidor americano. Então a gente tinha que fazer uma parada que a gente fazia tipo um software de túnel pra poder mascarar o nosso IP, pra conseguir passar pelo bloqueio lá deles. Aí depois a gente tinha que desligar, porque ele lagava muito se jogasse com esse software ligado. E aí sim a gente conseguia logar. Qual E a foi o graça nome do do jogo? Mabinogi. 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 Nunca tinha visto essa porra na minha vida antes de agora. E aí a graça desse jogo, na minha opinião, e o que me fez botar tanto tempo jogando no Mabinogi, né? Beleza, jogar com a minha namorada, eu tinha amigos em comum com a namorada dentro do jogo, tal, beleza. Só que esse jogo, ele foi um dos primeiros jogos que eu vi desde cedo te recompensando por coisas que não era combate. Então, por exemplo, o meu boneco, ele era um bardo guerreiro. Então, quando eu tava indo pra cidade, você tipo puxava uma carroça, você tinha um cavalo, uma carroça, e você ia lá controlando, né? Eu botava meu boneco pra ir tocando uma harpa, uma flauta no meio do caminho. Então, voltar pra cidade já me dava experiência, porque eu estava lá fazendo a parada do meu boneco. Nossa, legal. Você podia ser carpinteiro, você podia ser um bilhão de coisas, sabe? E eu tô falando do jogo de 2004, tá ligado? Que, beleza, eu joguei em 2007, mas assim, 2008 na verdade que eu joguei. Mas é um dos primeiros jogos que eu vi que te recompensava, né? Não necessariamente era só combate e quest que tu fazia, tu tinha outras paradas pra fazer. Nossa, bem interessante, né? E se de pensar que o pessoal só tá pensando nessas questões, né? No WoW, né? No caso, agora, de recompensar coisas além do combate, essas paradas. Pois Legal. Um jogo antigaço já fazia isso. Eu lembro que uma expansão que eu joguei desse jogo específico que eu achava fantástico, era uma expansão que tava começando a colocar arqueólogo. Então Nossa, você ia no mapa, aí você, sei lá, o monstro te atacava. Aí você vencia o monstro, dava tipo um ping de sensor, sabe? Onde aquele monstro morreu. Aí o ping falava, ó, aqui tem alguma coisa. Aí tu ia lá, desenterrava, às vezes era um tesouro, item bosta. Às vezes era uma parada legal, uma decoração pra botar na casa. Aí tu vendia pra galera que colecionava essas coisas. Então assim, o jogo, ele era muito além do básico do combate, sabe? Só que eu acho que ele nunca fez um grande sucesso aqui no Brasil. E eu só fui parando de jogar, fui jogar outras coisas e tal, mas assim, é um MMO que eu lembro com bastante carinho, porque tem muita coisa que eu não vejo hoje em dia nos MMOs que esse já fazia. Eu sou de fazer túnel de rede também, né? Aí é foda. Cara, o meu não é tão. Eu não sei se é tão nicho assim como eu falei, né? Eu não tinha computador direito, eu não tinha videogame, então eu não tinha tanta oportunidade de explorar. O que eu acho que seria mais nicho que eu joguei seria o famoso. Não tão famoso? Rio 2, Risk Your Life 2. E assim, ele não é tão nicho assim, cara. Ele tem mó cara de bagulho genérico, mas é que pra mim, ele era tipo o World of Warcraft que a gente tem em casa, sabe? Aquele negócio do meme da mãe. Tipo, não, já tem o World of Warcraft em casa. Aí era o Rio 2, assim, todo torto. Caraca, além do Perfect World, né? Era o Perfect World 2. Perfect World não rodava no meu computador, eu acho, mano. O Rio 2, mano, ele não tinha nada de super especial, não, mano. O que eu gostava nele é que eu achava muito maneiro o design dos personagens. E tinha aquela coisa que eu tava reclamando outro dia, tava eu, você e o Fabrício aqui no Discord, eu tava reclamando que eu não gosto muito apesar de eu entender, tá, rapaziada, antes de vocês me xingarem aí nos comentários, eu entendo que o WoW é um jogo e você tem que gastar o seu dinheiro, o seu tempo da equipe de desenvolvimento nos lugares certos. Mas eu não gosto, por exemplo, de um Tauren clérigo ter a mesma roupinha que um humano clérigo, né? Eu acho que a personalidade de raças diferentes e costumes e tudo mais seria totalmente diferente. No Rio 2... não era nem as mesmas classes, você escolhia lá o que é tipo um orc, aí o orc mulher tinha 2 classes, o orc macho tinha 2 classes, os humanos tinham 2 classes lá diferentes, aí tinha mais uma parada que tinha 2 classes diferentes. Você não podia nem, tá ligado? As raças tinham classes específicas e no caso do orc, se você fosse orc macho ou fêmea, tinha classe específica. Aí eu achava isso incrível, nossa, que roleplay maneiro isso aqui, tá ligado? PW tinha isso também. PW também aí. assim,
Na verdade não é o que tinha em casa, né? É o PW que tinha em casa. É o PW que tinha em casa. Indo Era nessa PW. linha de classes específicas para raças específicas, o que eu vou falar não é muito nicho, assim, no contexto geral, lógico que é nicho, porque não vingou que nem os outros, né? Mas eu lembro com carinho, como o Mota falou também, né? Tem um espaço no coração que é RF Online. Não sei nem se vocês chegaram na. Porra, Luizinho estaria aqui dando cambalhota, moleque, com você falando Eu isso. joguei um tempo considerável de RF, eu achava bem bacana, principalmente aquela questão da guerra do chip que tinha, né? Que você. 3 vezes por dia, dando contexto, né? Existiam 3 raças, que eram o Belato, Cora e os Acrescents. E cada raça lutava por uma região específica que tinha no mapa, onde era basicamente uma área de mineração. Então, quem vencesse a guerra naquele período ia ter, do final da batalha até o início da próxima batalha, o direito de fazer a exploração daqueles recursos. Então, se eu não me engano, eram 3 vezes que tinha por dia essa guerra, que era basicamente onde o maior nível do PVP tinha, né? Então, imagina uma arena com trocentas pessoas caindo na porrada. Porradaria violenta e lag exatamente, chorando, moleque. 3 raças diferentes. E eu achava bem bacana, cara. Eu achava na época divertido de farmar, de participar das batalhas. O PVP eu achava bacana. E tinha essa questão também de classes específicas, né? Por exemplo, os Coras, eles eram mais na parte mágica, então eles tinham uma classe específica mágica. Qual era o robozão? O Acrescent, ele tinha pela tecnologia deles, né? Eles tinham classes específicas com lançadores que eram fortes pra cacete na época. O Belato, por exemplo, eles tinham as unidades de robô que pareciam até uns robôs do Matrix, sabe? Eram robôs gigantescos que só eles tinham acesso, que eram muito bons pra essa guerra específica. Power Suit gigante, né? Era tipo um Power Suit gigantesco, assim. E era muito bacana, cara. Eu achava bem divertido e não sei por que não vingou, como várias coisas da Level Up não vingaram na época. Pô, não vingou, vou te dizer o quê? Porque eu tinha um ódio que você tinha pulo nesse jogo, você apertava a barra de espaço, o personagem pulava, mas era meramente ilustrativo, porque ele não conseguia pular por cima de outro objeto, não. Ele só fazia uma animação bizarra. Exato. Era aquele bem rudimentar, assim, era bem rudimentar mesmo. Fabrício, você que não viveu RF Online, o jogo tinha várias raças aí, como o Douglas falou, e elas tinham classes diferentes, beleza? Aí tu entrava no jogo, as raças eram uma Twink élfica, um pseudo anãozinho e um robô de batalha que parecia um Ganda irado. Quem você acha que tu escolher? Ele falou o seguinte, olha só, como é que acontece. No começo, se você fosse ver o pôster do jogo, era a porra de um elfo com uma porra de um summon gigante do lado. Você fala, porra, maluco, tem um summon. Era uma porra de um anãozinho com a orelhinha pontudinha, com a porra de um robô 15 vezes o tamanho dele, um robô preto puto, cheio de arma nos braços, e um outro robô mesmo, a raça robótica, com a porra de um lança-granada que é maior que ele. Aí você fala assim, porra, as classes, porra, bagulho maneiro, né? Aí você vai ver esse robôzão que ele falou no começo do jogo, o bagulho parece 3 palitos. Inclusive, vocês não vão ver, ouvinte, mas eu vou mandar aqui a foto agora de uma pessoa, sei lá, no nível 5 aqui no chat, só pra ter uma ideia do que eu tô falando. Mas no pôster do jogo era muito foda, moleque. Olha isso aqui, Fabrício. Olha como é que enganava, viado, a propaganda. Aí você escolher como. É o boneco anoréxico, mano. Caraca. E uma parada que eu achava legal nesse RF Online é que ele tinha um sistema meio que semi-automático, né? Você ligava uma parada lá, o teu boneco começava a bater sozinho, começava a farmar sozinho e você só ficava ali olhando. Se fosse o caso, podia sair, dependendo de onde você estivesse, eu achava isso maneiro. Salvo aí, Fabrício. No RF, eu posso estar enganado confundindo com algum outro jogo, mas se eu não me engano, no RF tinha um esquema de conselho também dentro das raças. Você poderia ser eleito pro conselho da raça. Tinha uma porra assim, tá ligado? Tinha alguma hierarquia dentro da própria classe, tinha, se eu não me engano. Pela foto que o Thiago mandou, esse bicho parecia um General Grievous, muito pico. Aí tu chegava no jogo, era essa porra aí que o Bozo. Caralho, todo doente, mano. E tu, Gustavo? Eu acabei de lembrar um negócio mais nicho do que Risk 2, que eu vou falar depois. Cara, eu vou ficar devendo essa, eu só joguei os famosinhos. Caraca. Sim, eu ia jogar junto com os meus amigos, porque No outro podcast tu falou que não tinha amigos, velho. Aparentemente até agora eu não tenho, na verdade. Fica assim não, Gustavo, algum dia tu acha.
Caralho, Tá foda. eu acho que... Cara, É foda. rapidinho, o Mota escreveu no chat assim, JV. Aí agora, alguns minutos depois, ele escreveu voltei. Eu sou tão retardado que eu juro que eu achei que o JV era Jarvan, viado. Jarvan? Caralho, Eu também cara. fiquei muito na dúvida. por Onde é que que isso, tua cara. mente foi, velho? Meu Deus do céu. É, cara. Já volto, mano. Caraca, sei lá, achei que ele era algum personagem fictício, esse JV. Eu pensei que tava falando João Vitor, qualquer coisa do tipo Jarvan, bicho. O João Vitor era o nome do robô, né, cara? Exato. Que tu mandou no chat. Caralho, é foda. O meu outro nicho aí que eu acabei esquecendo, lembrei agora, é o queridíssimo Dofus, cara. Dofus, sabia. Dofus. Dofus era... Eu amo muito de paixão Dofus. Dofus, pra quem não sabe, ouvintes, era um joguinho francês, de uma produtora francesa. Ele tinha muita personalidade, ele era de desenho, né? Não era 3D. E ele era um RPG online, MMO, só que de turnos, né? Então você ia fazendo uma porrada de coisa na hora da O batalha. combate era em turnos, mas o jogo mesmo era normal. Isso. E aí, na hora da batalha, era um Final Fantasy Tactics da vida. E eu amava, viado, amava essa porra. Mas ele era muito predatório, viado, de bagulho de dinheiro na época. Dofus, e quer relembrar, tem um Wakfu, que é da mesma empresa, com os mesmos personagens, a mesma coisa. Pode me chamar lá, só level 300, viado. Pô, 300 eu não peguei não, 160 eu falei, chega de Wakfu. Não, eu falei por alto, eu não lembro qual era o level máximo, não. Peguei um personagem no level máximo só. Na época, né? Que já deve ser maior a porra do level máximo. Provavelmente. Mas a gente jogou naquela época lá. Eu não joguei Dofus não, mas Wakfu cheguei a jogar. Quer dizer, na verdade, obviamente eu joguei Dofus, mas assim, pô... Eu vi, é como o Thiago viu na Lan House, sei lá, alguém jogando na tela, maneiro isso aí. E aí a vida continua. Insensível. Cara, o meu MMO de nicho, assim, eu joguei muita coisa escusa aí pela internet, mano, na moral, eu joguei muito Jogo de hentai. MMO. Tá na Toshin, tá na Toshin, a gente sabe. Foi. Sei lá, botar League of Maidens, tá ligado? O jogo, não, enfim, não pesquise, galera. Pesquisa. Acho que o jogo mais nichado que eu joguei, eu acho que foi Grande Fantasia, cara. Caralho, tô ligado. Acho que... Porque assim, eu joguei muita coisa, cara. Na moral, tem muito jogo que eu joguei MMO de Dragon Ball, MMO de um monte de coisa. Mas acho que esse basicamente uma cópia de WoW asiática com Final Fantasy, sei lá. Estilo anime. Sim, claro, pô, tem que ser. Bem anime. Bem anime. Sim. Eu lembro que eu joguei bastante, mas não lembro que eu sabia o que eu tava fazendo, cara. Só ficava andando, matando bicho e melhorando meu ovinho lá, que era um slime. Mentira. Lembra muito o Ragnarok, não porque ele é idêntico, mas sim por como que ele divide as ações, né? Lembra muito. É bem parecido. Eu gostava, achava divertido jogar ele. Jogava no notebook velho, travava pra caraca. Mas era bom. Boa. Chegou o Ragnarok! Tem que jogar pra acreditar! Acesse! Eu vou começar aí, tô falando do Soulforge. Acho que era Soulforge ou era Soulforged. Que era um... Acho que era Soulforged, acho que era isso. Isso mesmo, Soulforged. Soulforged, né? Isso. É isso, né? Tá, é isso. E aí a gente jogava Soulforge, acho que... Era isso, Soulforge? Não, tô vendo Soulforge aqui, parece Soulforge de outra coisa. Será que é só Soulforge? Também não sei se é isso não. Não vou lembrar o nome do MMO, velho. Nem jogou, mano. Me fudeu. Bom, era um MMO maluco, desses que tentou revolucionar. E ele tinha um sistema bem maluco. Se alguém aí nos comentários souber que MMO é esse, que você tinha muitas classes e você ia passando de uma pra outra, que nem um maluco. E era legalzinho, mano. Ele tinha uma experiência muito boa. Mas eu e Mota, a gente teve uma experiência muito única nesse MMO. Qual foi, Mota? Fala pra ele. Esse MMO é um negócio de classe, negócio de coisa aí de doideira. E a gente essa experiência é muito engraçada. Tem duas, na verdade, né? Tem daquela garota lá que a gente botou pra jogar e a gente achava que ela passou a gente, porque ela tava falando várias coisas absurdas. A gente, como assim? E aí a gente pensou, cara, ela tá só descrevendo o segundo mapa, mano. A gente tá no 8º. A gente é um idiota. Cara, isso é engraçado. A gente chegou pra mim e falou, pô, esse jogo aqui a gente tá jogando, tá muito divertido. Aí ela, pô, vou dar uma olhada. Aí ela ficou, tipo, dias falando assim pra gente. E a gente, pô, fazendo outra coisa, tá ligado? Sei lá, sei lá o que a gente tava fazendo, que a gente ficou, tipo, uns 3 dias sem poder jogar tanto. E ela, todo dia ela mandava assim, vocês criaram um monstro, vocês não estão ligados o que eu sou capaz. Aí a gente, caralho, a mulher tá, porra.
viciada mesmo, viado. Aí, tipo, no final do, sei lá, do terceiro, quarto dia, aí ela falando a mesma coisa todo santo dia, a gente, e aí, tu tá onde? Aí ela descreveu um lugar assim, a gente, caralho, que lugar é esse? Aí, mó tempão depois, a gente, caralho, ela tá no segundo mapa do jogo só, fomos ver, ela tava, sei lá, level 13 só, tá ligado? E aí a experiência maneira, que essa é uma experiência difícil da gente esquecer, né? Que as instâncias desse jogo eram pra ser feitas com 5 pessoas. E aí era um pra cada classe. Aí era o tanque clássico, né? O DPS, o healer. Tinha uma classe que era de buffar os aliados e uma classe que era debuffar os inimigos. Uhum. E aí meio que cada um ia fazendo umas paradas diferentes, tal, enfim, etc. E aí na verdade o papel na dungeon, nós tínhamos as classes faziam de tudo. E aí a gente tava jogando e a gente tava, sei lá, 20% da dungeon caiu um maluco. A gente, vamos continuar, vai ser mais difícil, mas dá pra continuar. E aí os caras começaram a brigar, não, vamos esperar, não vamos esperar. E aí começou a demorar, e assim que começou a sair as pessoas da dungeon. E a gente já tava, tipo, até relativamente bem avançado nessa de discutir se a gente vai, se a gente não vai, pipipi, popopó. E esse aqui chegou no momento que a gente falou, não, vamos terminar essa dungeon? Vamos terminar essa dungeon, acho que dá pra dar-lhe. E foi uma das experiências de MMO mais impossíveis de serem replicadas. Era uma dungeon pra 5 pessoas. E aí eu e o Thiago, que nenhum dos dois estávamos de healer, eu acho que eu tava de tanque, o Thiago tava de DPS ou algo parecido assim. E assim, não tinha como a gente fazer. E a gente foi, tipo, taticamente, não. A nossa poção tem 10 usos, tipo como se fosse Dark Souls, né? Já na época tinha. Então a gente vai fazer isso aqui, você vai tancar esse hit, eu tanco esse hit, a gente se move pra cá, a gente faz, acontece, tal. A gente ficou horas fazendo. Horas. Noite adentro. E tinha uma mecânica do boss final, que era o que a gente... O resto da dungeon a gente estava até conseguindo o boss final, que foi muito complicado. Que era uma coisa que parecia um inseto, uma aranha, eu não lembro. Era uma aranha, né? Aí tem você tava porrada pra caralho nele, a gente se fudendo. Aí ele fazia uma gimmick lá dele, que ele dropava uns ovos. E aí, cara... os ovos muito rápido pra não Exato. E aí, como o Mota falou, era pra 5 pessoas. Ele dropava um ovo em cada canto da arena. E aí a ideia era o quê? Um filho da puta continuava batendo no boss, os outros 4 iam pros 4 cantos da arena, quebravam os ovos e voltavam. Pra gente conseguir fazer isso com 2 arrombados, moleque... Toda vez que o boss entrava nessa rotação, era um desespero. Não, perdemos, não, tenta, não sei o que, cara. Corre o ovo, porra! A gente conseguiu, mano. Depois de horas, a gente conseguiu. A gente, caralho, a gente é muito foda, moleque. Eu nunca mais quero jogar esse jogo. Falou esse jogo. O Mota soltou exatamente essa frase. Tomando com esse jogo. Não, eu quero mandar tomar no cu Douglas, tá? Porque eu não lembro a porra do nome do jogo, mas a gente começou a jogar esse jogo porque o Douglas chegou pra gente assim, rapaziada, uma galera da minha faculdade tá jogando esse jogo, parece muito maneiro. Eu e o Mota baixamos, começamos a jogar, todo dia assim, e aí, Douglas, vai jogar? Aí o Douglas, você vai indo lá, mané. Vai jogando lá tu sozinho, viado. Ele não tinha rodado namorado como no PC na época. É verdade. Mas isso foi 5 dias depois, tá, o filho da puta? Eu tinha gostado do jogo, tinha achado legal, só que não tinha rodado. Caralho, mané. E a outra aí foi do Neverwinter, mano. Boa. A parada do Neverwinter é que entra aí como uma menção honrosa, né? De repente a gente pode até fazer outras. Mas é que o Neverwinter, ele é uma experiência completa desde o primeiro nível, né? Então você no primeiro nível, você aprende o jogo, beleza. E aí antes do nível 10 você já tem umas 3 dungeons pra fazer, você já tem um PVP minimamente viável. E aí vai passando, a cada 10 níveis, o jogo meio que se renova, né? Você abre um novo ângulo de como que se joga com aquele boneco. E aí você vai para outras dungeons com outras formas do seu boneco brilhar. E o PVP muda drasticamente. Então, por exemplo... E é divertido em todos os níveis, cara. Eu jogava de Fighter e esse foi um dos poucos jogos que o Thiago jogou de... Mago, né, mano? De mago. E aí, por exemplo, no começo o Fighter, ele não é tanque direito. Ele é tipo um duelista. E aí você vai ganhando as coisas de tanque, você vai ganhando magias de gerenciar água, essas paradas. E aí eu lembro que uma das primeiras magias do Fighter, ele joga a espada no cara e teleporta pegando a espada atrás do cara. Tipo o boneco do Final Fantasy XV, tá ligado? E eu falo, caraca, isso é muito maneiro. E o mago, se não me engano, ele tinha umas paradas de deslizar, ele tinha umas paradas muito de movimento, né? E isso era muito interessante, né? Então eu também cheguei a jogar de ladrão nesse jogo, de thief. E eu lembro que ele só pega a invisibilidade, que é uma coisa super comum, né? Super trope pra esse tipo de classe.
ele só pega invisibilidade lá nos últimos níveis. Então tu joga o jogo inteiro sendo ladrão especialista. Não, mano. tu tem que ir lá atrás do monstro pra bater, você tem que jogar armadilha no chão. Demora até você pegar a invencibilidade, ou invisibilidade, né? E vou te falar, era as maneiro. dungeons que o Mota falou, que eram completas desde os primeiros níveis do jogo, elas eram experiências muito maneiras, viado. Desafiadoras, que é uma coisa que eu só tinha sentido antes no WoW, né? Ter dungeons diferentes com estratégia. Só que o Neverwinter, por ser um jogo um pouco mais atualizado, ele tentou dar um passo além. E por um bom tempo ele conseguiu pra mim, mano. O bagulho era muito maneiro de jogar, viado. Também que eu nunca mais vi, é que assim, o Neverwinter você tinha 3 ações padrão, que todo mundo tinha, 2 ou 3 ações de classe e passiva. Então assim, a sua build, o tipo de coisa que você fazia, era extremamente limitado. Você interagia muito com o mapa para poder fazer a dungeon. Então tu abaixava a ponte, tu lurava o monstro pra um lugar, baixava uma armadilha nele, você botava bomba no chão, tá, né? Você fazia coisas na dungeon apesar da sua classe, né? Sim. Então, isso era muito, Coisas únicas, né, mano? muito Se eu diferente. fizer a mesma dungeon, tendo um ladino na equipe era uma coisa, tendo um mago era outra, tá ligado? Porque eles interagiam com o mapa de um jeito único. E Como se fosse D&D mesmo, né? Como se fosse D&D. Às vezes você fazia a mesma dungeon com outro mago, às vezes ele não gosta da magia de gelo, às vezes ele gosta da magia de raio. Então ele joga diferente, ele já não tá lá na frente dos bichos. Às vezes ele tá atrás do healer. E isso permite que o healer seja um pouco mais carefree. Você vai ter o mago ali pra ajudar ele a não morrer. Tá ligado? Então o fato de ter pouca skill podia fazer as skills serem verdadeiramente boas. E não você ter uma rotação de 20 skills pra fazer lá no meio da parada. E o Ultimate, viado? E o Ultimate. Que Porra, também era muito maneiríssimo. maneiro, viado. Nesse jogo tinha um esquema de Ultimate. Você ia carregando, dando porrada, tomando porrada, você ia subindo uma barrinha, uma hora liberava o teu Ultimate. Que, foda-se, cara, independente de ser bom ou não, todas eram iradas. Iradas. Era muito maneiro soltar teu Ultimate no meio do PVP ou na dungeon, o que é que fica Maneiro mesmo. E aí eu nunca mais vi um jogo que tratava o começo do jogo, os primeiros 100 levels que fosse, de uma forma tão razoável com o jogador como o Neverwinter fez. Nunca mais eu vi verdade. esse jogo. Muita verdade, viado. Então assim, chegar até o endgame já era uma experiência maneira. E aí o endgame, se era bom, se era ruim, eu particularmente gostava, mas isso a gente já nem entra, porque o endgame dos MMO basicamente é a mesma coisa, né? Guerra de clã, guerra de facção, guerra de não sei o que lá, aí um evento de PvE, invasão do monstro, essas coisas já não mudam muito. Mas e como era baseado em D&D, né, Neverwinter, as histórias das dungeons eram muito maneiras. Então, sei lá, você pegava o livro do monstro do D&D, pegava ali um monstro clássico, provavelmente tinha uma dungeon dele. Então, a gente jogou o Baldur's Gate em outro momento, aquele cérebro gigante, tem dungeons diferentes com cérebros diferentes, tipo aquele ali. Foda, então, tipo, tem... Cara, muito maneiro, muito, muito, muito maneiro. Calhou só de eu parar de jogar, mas assim... provavelmente deve ser o único MMO mesmo que, vou dar vontade de jogar um MMO. Provavelmente eu vou baixar o Neverwinter pra ver como é que tá. Dificilmente eu até olho assim pros outros. Porra, era muito bom mesmo, mano. Vale muito a pena, rapaziada. Tem Neverwinter até hoje, joguem. Caso você tá numa onda de testar. Tá ouvindo esse programa, tá pensando em testar um negócio novo? Vai vendo aí pela nossa descrição o que pode ser legal. Chegou o Ragnarok. Tem que jogar pra acreditar. Acesse. E aí eu vou aproveitar só pra encerrar Pra encerrar não, né? Mas pra avançar o segmento, porque a gente virou uma curva de WoW gigante, né? É que as coisas foram avançando, né? Um ou outro MMO foi nascendo e morrendo, Silk Road, próprio Perfect World, alguns desses não morreram, existe até hoje e tal. Shadowbane tem aí umas paradas diferenciadas. Aí veio 2010, foi uma época de bastante marasmo de MMO, né? Era muito mais do mesmo e as coisas foram saindo, mas sem grandes emoções. E aí hoje em dia a gente tem 5 grandes MMOs aí, né? Que são Black Desert Online, Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online, World of Warcraft e Guild Wars 2. Né? Teve aquele da Amazon também, mas ele não é mega relevante. O RuneScape ele existe, mas não é super considerado. Acho que o cenário de MMO hoje em dia são esses aí. Engraçado a gente comentar disso, porque não sei se foi nessa semana ou na anterior,
teve uma migração massiva de jogadores de WoW pra RuneScape. Olha aí. Eu não entendi completamente o contexto, eu tava vendo alguns vídeos ainda, mas alguns streamers, se eu não me engano, estavam começando a, tipo, largar o WoW e ir pra RuneScape, e a galera foi junto, então, tipo, teve uma enxurrada de gente em WoW com RuneScape do nada, assim, de jogadores de WoW. Eu acho que, não sei se foi na mesma magnitude, mas foi numa pegada do que aconteceu do WoW pro Final Fantasy XIV alguns anos atrás. Sim. Eles, teve aquele lance que eles não tinham servidor pra comportar todo mundo, eles foram pedir desculpa e tudo mais, falando que ia aumentar a infra, e Final Fantasy XIV hoje, como tu falou, um dos maiores que tem no mercado. Mas falando dos players que estão tentando se colocar no mercado, tem várias empresas que estão tentando ser a próxima grande MMO e várias falham miseravelmente. Tem esses que o Mota falou que já estão razoavelmente estabelecidos. O New World, infelizmente, aparentemente não deu muito certo. O bagulho vive... eles soltaram uma atualização nova. Aí os streamers tentam jogar de novo, falam, não, ainda não tá legal. E dropam horrores e o jogo fica lá meio abandonado. E ainda cobra, né? O jogo é caro, mano. Eu acho que tá mais de 200 papos de sei lá quantos reais na Steam hoje, agora. Mesmo com a player base baixa. Mas, por exemplo, tem outros players aí. Um que as pessoas estão bem empolgadas é o Chrono Odyssey. Que ele parece um pouco o New World, só que a promessa é dele ser mais dinâmico, combate bem dinâmico, com gráficos legais, mas ele teve um alpha teste aí que ficou... Na verdade, um beta teste que tem cara de alpha, tá muito esquisito. Outro é o Ashes of Creation, que foi um Kickstarter, né, de um maluco que, se eu não me engano, era jogador ativo forte de um desses outros MMOs aí famosos, e a proposta dele era fazer um MMO que funcionasse muito pela comunidade. E quem joga gosta muito, mas o bagulho ainda tá tipo em alpha, ainda não tá nem em beta, as pessoas compraram pra jogar no alpha, pra ajudar a financiar o projeto, e quem gosta elogia demais Ashes of Creation. Então, se você é fã de MMO, vale a pena você dar uma observada nisso aí. Teve um outro recente, que era o Throne alguma coisa, como é que era, rapaziada? Throne Liberty, alguma coisa assim? Pois é, eu nem sei porque que essa porra deu errado, mas aparentemente deu errado. Teve um hype do caralho e depois morreu, não foi isso? Ele só não é. Eu acho que ele só não é Big Deal, mano. Acho que ele tem ainda uma player base sincera ali com ele só não consegue alcançar esse status, né? Eu acho que um que teve um hype do caralho e não viveu pra ver isso daí, ser isso daí tudo, foi o Tree of Savior. Teve um que morreu aí no meio do caminho, verdade. Morreu no meio do caminho. Um pouco mais Era pra ser o novo Ragnarok. Ragnarok 2.2. Até porque o Tree of Savior foi do criador do Ragnarok, né? Foi. Porque os outros... O Ark, cara, que era outro também que hypou absurdo, mas que não andou muito, né? Não andou muito. Quer dizer, depende. O Renato, eu tenho ele aqui no o Renato tá jogando todo dia essa porra. Ele tá farmando, não é possível. Beijo, Renato. Deixa eu ver se ele tá farmando agora, inclusive. Acho que agora não tá. Eu procurei, porque eu tava procurando o nome desse jogo. Mas eu acho que o MMO, assim como acontece esse fenômeno agora falando de mercado, né? O MMO provavelmente deve cair no mesmo armadilha dos jogos tipo PUBG, Fortnite. Cara, esses jogos, muitas empresas tentam fazer o novo PUBG, o novo Fortnite, o novo COD. Tem duas questões aí. Primeiro, você tem que fazer um jogo que seja realmente bom para poder competir nesse nível. Isso já é difícil pra caramba, né? Ainda mais para esse tipo de gênero que a gente tá falando, de MMO. E o segundo, cara, que você tem que convencer o cara que dispôs anos da vida, botou dinheiro, botou tempo, né? Às vezes tá com os amigos dele jogando, convencer esse cara a falar assim, larga esse jogo aí que você tem a tua vida toda nele e vem jogar o meu jogo. Vem jogar algo online, pô. Exatamente. Online. Como é que vai falar online? Um cara que joga... Assim, o WoW não é um bom exemplo porque o WoW tá perdendo player base, né? Mas não fala mal do Ombel não, tá? Porque vai ter que patrocinar a gente, viado. Como é que você fala, sei lá, de um cara que... O cara vai dropar um Final Fantasy XIV. O cara que joga Final Fantasy XIV há 6, 8 anos. Nem sei se tem isso tudo tempo de jogo, do jogo. Tem. Mas... Sei lá, o cara que joga 5 anos no Final Fantasy XIV. Quase 10 anos no Final Fantasy XIV. Teve o Reborn também. Aí é foda. Aí é foda demais. Mas vamos lá, o cara joga muitos anos já o Final Fantasy XIV. Como é que você convence esse cara a simplesmente largar o jogo que ele tá né, gastou tempo, investiu tempo, dinheiro ali? É muito difícil. É muito difícil. Então, querendo ou não, é um gênero muito ingrato pra você tentar investir hoje em dia.
Tá Tem que difícil ser um mesmo. tiro muito certo. Tanto pra fazer o jogo quanto pra jogar o jogo. Pra gente cliente é. também. Exatamente, porque, cara, são 2 pontos que você tem que ter. O jogo pode ser mecanicamente o mais atrativo possível. Se a galera não quiser jogar, não adianta. E tem um outro desafio que é como que a gente renova a experiência do MMO num mundo onde tem muito mais oferta, muito mais coisa pra vagabundo fazer, que o público, né, tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Lá na nossa época a gente não tinha tanta coisa assim de oferta, né? Eu jogava Ragnarok e o que dava pra eu jogar o tempo todo, toda hora era Ragnarok, só isso. Eu não tenho, e não é mais assim o mundo, né? E outra coisa é que a gente tava reclamando disso outro dia. Tem um monte de MMORPG mais atual que parece que é um segundo trabalho. Você tem que ficar igual um filho da puta pra conseguir ser minimamente forte no jogo, né? Por isso que eu não jogo MMO mais hoje em dia, principalmente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é complicado. Um monte de gente não está disposta a ir jogar pra relaxar depois do trabalho, o que quer que seja, e parecer que tá num segundo trabalho. Ficar horas e horas pra grindar um negócio tedioso, sabe? Esse é o problema principal, acho que, dos MMOs, deles conseguirem agregar público, porque assim, como você falou, tem muita demanda, e tem muita demanda de Game as a Service, né? Fortnite tá aí, League of Legends, muitos outros gêneros. Eu diria que não tem tanta demanda de Game as a Service, mas tem muita oferta, né? E aí isso compete com o MMO, que é um Game as a Service também. Um exemplo até que eu vou dar que acontece comigo é tipo, eu sou viciado em Diablo, tô jogando Diablo, aí vocês me chamam pra jogar alguma coisa, eu fico, pô, mané, deixa eu jogar meu Diablinho aqui rapidinho. Porque a gente não tem tempo infinito, né? Nosso tempo é bem limitado, a gente que tá um pouco mais velho trabalhando, acaba que a gente tem que escolher um só e acabou, seguir até... Aí o filho da puta me escolhe Diablo. Coisa pra jogar, né, velho? Não, filho da puta, mano. Pelo amor de Deus, o cara comprou Path to Exile 2 pra jogar comigo e tá jogando Diablo em vez de jogar no bagulho. Eu jogo Diablo contigo, cara. Mentira, não vou jogar não. Eu já falei que é vício, pô, não é prazer, não. O maluco tem síndrome de Estocolmo com o jogo, cara. Eu queria que o Diablo me largasse, mano. Cara, vai pra igreja. Conheço o quarto homem da fornalha, viado. Jesus, que era o diabo dos outros, né, cara? Mas então, pelo que eu entendi aqui, hoje ninguém tá jogando nenhum MMO, né? Não. Tô jogando nenhum MMO. Eu tô um pouco na guarda do Chrono Odyssey, mas não sei se eu vou tancar. Eu tô muito na guarda do Ragnarok 3. Ragnarok 3, verdade. Tô muito na guarda disso aí. Beijo pro Bizu, também tá aguardando. Cara, eu já comentei isso algumas vezes, né? Mas o único jogo que eu jogaria, e nem é pela questão do MMO em si, mas pela questão da franquia, combo com história, combo com trilha sonora, é Final Fantasy XIV. Fantasy, né? Exatamente. Eu gostaria de jogar Final Fantasy pelo contexto todo, né? Nem pela questão do MMO em si. Eu não sei como é que tá hoje em dia o Final Fantasy XIV, mas uns 5 anos mais ou menos o Ryan me mostrou, né? Tava lá com ele conectou, ligou o PlayStation dele, conectou no Final Fantasy XIV. E assim, Final Fantasy XIV tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que o jogo permite você pular toda a parte que é questzinha. Você vai vendo a história, o jogo vai te dando os níveis, não tem problema. E aí o final do jogo, pelo menos naquela época, era você fazer os bosses. Então nem a dungeon tu fazia, você entrava numa arena e fazia o boss já, direto. Eu achava isso engraçado. Um que eu jogaria, mas não sozinho, que é outra questão, são esses MMOs antigos tentando se renovar, né? O exemplo que eu vou dar é o WoW Hardcore Classic, né? O WoW lançou um servidor com os episódios antigos, botando novidade nos episódios, aí a comunidade inventou um jeito de jogar que era o Hardcore, e aí eles incorporaram de fato no WoW. Essas coisas eu também acho interessante quando eles tentam se renovar desse jeito. O WoW Hardcore Classic eu tinha vontade de jogar também. Mas Fabrício não tancou, né? Mas... Tá jogando Diablo, filha da puta. Não me critica, pô. E a noite tem que ser parada, né, cara? A noite tem que ser parada, né, Mota? Exatamente. A noite tem que ser parada. Night Rain, beijo pra galera que fez Night Rain. Obrigado, From Software. Obrigado. Caraca, do nada meteu A gente tá com mais de 150 horas de jogo nessa porra, Mota. Obrigado, From Software. Inclusive eu postei uma print aqui da gente fazendo essa porra lá no Instagram do MamaCast. Sigam, @MamaCast. E aí tá aqui, Libra Creature of the Night, né? Ninguém vai entender porra nenhuma, mas tudo bem. Sim. Chegou o Ragnarok. Tem que jogar pra acreditar. Acesse. Menções honrosas, eu queria primeiro falar de Grand Chase, que não é bem um MMO, mas acho que faz o pré-requisito de toda essa vibe que a gente falou. É jogo de Lan House. É MMO sim. É MMO, pô.
Não deixa de ser, né? É porque a fase é instanciada, né? Tipo, 4 pessoas na fase. O combate, né? Ele é meio diferente. Mas cumpre todas essas caixinhas. Era social, lan house, você ia falar com teus amigos, porra, consegui liberar o personagem tal, mano, que era uma coisa muito importante do Grand Chase. E era divertido pra caralho. Qual mais menção honrosa, rapaziada? Cara, uma menção rosa que eu queria dar é o AQW, cara, Advanced Kart World, que rodava no próprio navegador. AQW? AQW. É isso? Como é que era o nome? Fala de. Adventure Quest Worlds. Cara, eu acho que eu sei o que é isso, deixa eu ver. Fabrício, eu joguei muito essa porra, Fabrício. Joguei muito. Joguei demais também. Eu lembro que nessa época eu estudava no colégio municipal, né, direitinho, aí os meus amigos falavam assim, pô, tem uma classe maneirona chamada Necromancer e tal. Aí eu fui ver como era pra pegar, cara, era um grade absurdo pra poder pegar essa classe. Eu falei, o quê? Vou botar um botzinho. Aí eu ligava o computador, botava o bot pro colégio. Né? Muito. Eu não acho que a gente não falou, mas eu acho que ninguém da nossa rapaziada jogava Lineage, né? Não, Lineage eu nunca cheguei. Lineage nunca joguei, mano. Merece uma menção, mas eu não acho que a gente não jogava. Eu joguei merece. muito. Um que merece uma menção aqui também, pra não deixar passar batido, que cara, eu joguei, sei lá, uma semana talvez só, era Guild Wars. Guild Wars, mano. Guild Wars, que ainda é um player no mercado, né? O 2 ainda é um player. Sim, ele é um Guild Wars Big Five aí, né? Sim. Uma menção rosa também, rapidamente aqui, que eu joguei bastante, eu e Luizinho, beijo pro Luizinho, que é o Silk Road Online, também foi pra Level Up. Eu achava muito foda, que era um negócio da Rota da Seda, coisa do Japão, eu achava muito maneiro. É isso, né? Tem É isso. Cara, tem também o mais, né? Elder Scrolls Online, Fallout 76, tem um monte aí no Muita coisa no mercado. Tem o League of Maiden, que eu falei mais cedo. Aí é foda. MMO de hentai, viado. É quase isso. Ai, caralho. Então vamos fazer a abertura do programa pra encerrar. Beleza? Vamos fazer um encerramentozinho só pra falar pra o pessoal seguir a gente, pipipi, popopó. Aí, tá feito. Siga a gente, pipipipopopó, @mamacast. Já roubou a minha parada do pipipipopopó pra fazer essa porra boa. Tá feito. Beijo. PVP.